Após incontáveis anos sofrendo humilhação por seu corpo repugnante, Yuya acidentalmente entrou em um mundo secreto com um sistema de níveis para transferir todos os seus itens e habilidades de trapaça para o mundo real. Sua família o abusava quando criança, e mesmo quando ele viu uma garota atraente sendo assediada por um grupo de homens e tentou defendê-la, o líder o chamou de gordo feio e patético e o espancou até a polícia chegar. Mas, embora a garota tenha tentado ajudá-lo a se levantar, ele fingiu que estava bem e começou a se afastar. Esta era a vida miserável a qual ele tinha se acostumado, porque assim como o grafite em sua casa o chamando de repulsivo, todas as outras crianças o intimidavam na escola e até seus próprios pais o abusavam por ser mais feio que seus irmãos. Mas quando ele chegou ao ensino fundamental, o abuso aumentou ainda mais, e a única pessoa que se importava com ele, seu avô, morreu naquele ano. A única coisa que o homem senil deixou para Yuya foi sua casa, mas quando seus pais falharam em roubá-la dele, eles o abandonaram, forçando-o a trabalhar em empregos de meio período pelo resto de sua vida. E assim os anos passaram, até o dia de sua formatura do ensino fundamental, porque enquanto todos comemoravam, seu anuário tinha as palavras: pule de um penhasco e abrace o chão. Então, quando ele tentou fugir, seus agressores o alcançaram, espancando-o na frente de todos os seus colegas de classe. E até seus irmãos gostaram de ver seu traseiro gordo apanhando. Quando ele chegou ao trabalho, seu chefe o demitiu por estar atrasado, e então, com o resto do seu dinheiro, a única coisa que ele podia comprar para comer era ramen. Seu reflexo frio o encarava, o mesmo homem feio e gordo que ele via no espelho, perguntando-se como algo mudaria mesmo após sua formatura. Mas ao socar a parede novamente, uma porta secreta se abriu para uma sala escura, fazendo-o se perguntar se era ali que seu avô escondia suas lembranças. No entanto, ele decidiu abrir a porta misteriosa à sua frente. Mas ao entrar, uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos, dizendo que ele entrou em outro mundo. E à medida que mais menus se abriam, ele viu que havia adquirido a habilidade de conversão, fazendo-o perceber que estava em um videogame e se perguntando se tinha os níveis mais altos em todas as suas estatísticas. Mesmo assim, o gorducho inútil olhou pela janela, vendo que realmente estava em outro mundo. No entanto, ao ver todas as armas, ele pegou a lendária espada ominosa e decidiu sair para experimentá-la. Mas quando ele quase se isekaiou novamente, ele ganhou nível 1 em esgrima. Mas a espada não era suficiente, então ele decidiu compensar segurando uma lança longa de verdade, tornar-se o ceifador, apagar metade da população da Terra e até empunhar o arco para se tornar o osso de sua espada. Depois de experimentar as armas, ele percebeu que todas eram itens de nível divino, mas ele ainda estava no nível 1 e não tinha ideia de como aumentar seu nível. No entanto, enquanto ele guardava as armas, uma besta enorme começou a correr em sua direção, mas a barreira conseguiu conter o ogre sangrento de nível 300. Quando começou a pegar uma árvore para esmagá-lo, o portão anulou o ataque, então Yuya percebeu que precisava tentar usar sua lança antes que o ogre rompesse. Lançando-a com toda a sua força, a lança atravessou direto o núcleo do monstro, matando-o naquele instante. Assim que o monstro se desintegrou e deixou para trás itens lendários, o sistema o elevou ao nível 100. No entanto, sua mana estava esgotada, então ele decidiu voltar para casa, mas o sistema pediu para converter seus itens lendários em dinheiro, dando-lhe 15 mil dólares. Mas isso não foi o fim, porque enquanto ele dormia naquela noite, os neurônios dentro de seus músculos se ativaram, transformando cada centímetro de seu corpo. Quando ele acordou, percebeu que agora tinha um abdômen definido, e até mesmo sua persuasão asiática foi substituída pelo Punisher de Tyrone, fazendo-o perceber que seu corpo agora estava diferente. No entanto, ele estava feliz que o espelho estava quebrado, porque ele não queria ver seu rosto nojento de qualquer maneira. Mas como nenhuma de suas roupas servia, ele vestiu a roupa mística na casa do sábio, já que elas se ajustaram perfeitamente a ele. Ao sair, viu que seu jardim estava cheio de plantas de classe lendária, mas antes que pudesse regá-las, apareceu um slime infernal de nível 200. Então Yuya ativou sua caixa de itens para liberar sua lança divina, matando o monstro com um único golpe. Entre os itens comuns de saque, ele encontrou um colar de raridade épica que convertia luz solar em mana e já havia alcançado o nível 150. Ao longo das semanas, ele começou a cultivar seu jardim enquanto aprendia sobre este mundo misterioso e treinava todos os dias, começando a esquecer sua depressão. Mas enquanto ele caminhava pelos campos uma noite, ele bloqueou um Goblin de elite antes que ele o atacasse e saltou para o céu para afastá-lo antes de infundir sua lança com sua mana para arrancar a cabeça do Goblin. Quando o sol estava se pondo, ele percebeu que subir de nível estava ficando mais difícil. Mas não importava o quão forte ele ficasse neste mundo. Ele sabia que amanhã seria um inferno quando a escola começasse tudo de novo. Então, depois de converter os itens do Goblin em 5 mil dólares, ele decidiu comprar um novo uniforme escolar e todas as garotas acharam que ele era o homem mais atraente do mundo. Até sua irmã queria experimentar sua espada. Assim que ele se sentou em seu lugar, seus agressores se aproximaram dele e pensaram que ele era um aluno transferido.
Mas ele revelou que era na verdade Yuya. Enquanto eles se perguntavam como ele era o mesmo porco que eles intimidavam, ele decidiu correr para o banheiro, percebendo que agora tinha o rosto mais atraente da escola. Quando o dia acabou, seus irmãos se perguntaram como o irmão gordo e inútil deles se tornou tão alto e magro. Mas uma limusine apareceu e uma garota com olhos vermelhos saiu, feliz por finalmente tê-lo encontrado. Ela revelou que estava procurando por ele desde que os homens a intimidaram porque ela quer chupar o seu den. Desculpe, quis dizer que ela queria agradecê-lo e investigou pessoalmente para rastrear sua localização e a quantidade de células de esperma dentro dele em um determinado momento. Ela continua a perguntar se ele quer se juntar a uma academia ou Z, e quando Yuya percebeu que ela estava se referindo à melhor academia do Japão, ela se apresentou como Kaori e revelou que seu pai é o presidente da escola. Mas quando Yuya pensou que era muito burro para aquela academia, seus irmãos disseram que são melhores do que ele em todos os aspectos. No entanto, Kaori rejeitou a ideia de convidar seres tão repugnantes para sua escola. Afinal, ela investigou a maneira como eles intimidaram o irmão ao longo dos anos. Ouvir essas palavras os destruiu, mas Kaori continuou a colocá-lo em seu carro enquanto seus irmãos perceberam que precisavam matar o irmão. Dentro da academia Uzai, todos eram considerados gênios, e quando Yuya foi encontrar o diretor, Tsukasa agradeceu por ter salvo sua filha. Então, por causa de sua bravura, o diretor revelou que pagaria sua mensalidade. Mas embora Yuya achasse que era muito burro, Tsukasa pediu-lhe para tentar frequentar por um único dia primeiro e trouxe os grandes trunfos. As maiores estrelas da escola entraram na sala, dizendo que ela seria sua professora de anatomia e lhe daria uma aula prática. Yuya acha que este é o melhor dia da sua vida. Ele espera do lado de fora da sala de aula dela e se pergunta como vai desenvolver a trama com sua professora na frente de todos os alunos. Ele se preocupa que todos os caras possam ficar zangados. Mas se todos fizerem isso com a professora juntos, então deve estar tudo bem. A professora diz a Yuya para entrar logo. Yuya chega ao clímax dentro das calças e, enquanto se apresenta, faz de tudo para esconder a mancha que criou. No entanto, todos os alunos notaram a mancha, e Yuya percebe que já era para ele. No entanto, todas as garotas pensam que querem provar o creme branco dele, e até o cara decide mudar de lado por um dia. O que diabos está acontecendo agora? A professora é aplaudida. Desculpe, eu quis dizer que a professora bate palmas e diz a Yuya para se sentar logo para que possam começar a aula. Depois de se sentar no fundo, a garota ao lado dele compartilhou seu livro. Mas quando ele ouviu a atitude fria dela, ele se perguntou se sua mancha era realmente tão perceptível. Ao mesmo tempo, Kaori se perguntou se Yuya se encaixaria com todos. E à medida que as aulas continuavam, Yuya percebeu que era a primeira vez que os alunos se importavam mais em aprender do que em intimidá-lo. Quando as aulas terminaram, todas as garotas se perguntaram se ele era um ídolo ou se tinha namorada. Mas um cara chamado Ryu pediu para deixarem ele em paz, e o levou para a cafeteria. Nesta escola, todas as refeições são feitas por chefes de classe mundial de graça, então é claro que o gordo achou que isso era o paraíso. Depois de pegarem suas refeições, eles foram se sentar com esse inútil chamado Shingo, mas quando o Ryu começou a falar sobre o novo anime que está assistindo, Yuya percebeu que eles eram iguais a ele. No entanto, Shingo revelou que eles também fazem parte do clube de jogos, chocando Yuya, já que ele nunca foi autorizado a levar o celular para a escola. Mas Shingo revelou que os professores não se importavam, já que ninguém os usava na aula. Foi então que Yuya percebeu que todos os outros alunos estavam olhando para ele e se perguntou se era por causa do seu uniforme. Mas Ryu o convidou para jogar videogames com eles. Quando o dia acabou, Tsukasa perguntou se ele gostaria de se juntar à escola deles. Então, percebendo que era a primeira vez que seus colegas de classe não o intimidavam, mas eram gentis e realmente se importavam com o aprendizado, Yuya implorou para continuar frequentando. Depois de sair da sala, Kaori ficou feliz por ele ter escolhido ficar ao seu lado, mas perguntou se ele gostaria de sair com ela. Enquanto caminhavam pelas lojas da escola, Yuya se perguntou se ela vinha passear com os amigos ali, mas ela revelou que nunca teve amigos. Todos a evitavam porque seu pai era o diretor, então Yuya foi a primeira pessoa com quem ela já saiu. Ouvir essas palavras o deixou nervoso, então ele tentou pedir para ela comer um pouco do sorvete, feliz por estar convertendo suas gotas para poder comprá-lo. Enquanto ela começava a engolir o sorvete dele, ela estava feliz por poder passar a noite com ele, mas ele percebeu que comer mais o faria voltar a ser um gordo feio. Naquele momento, ele se perguntou como ela sabia que era ele, mesmo estando mais magro agora, mas Kaori disse que nunca poderia esquecer seus olhos gentis e honestos. No entanto, ela pediu que ele a chamasse pelo primeiro nome. Então, depois que ele disse a palavra Kaori, ela sorriu para ele e ofereceu-lhe um pedaço do seu sorvete. Mas depois de comer a torta de creme de morango dela, ela percebeu que eles acabaram de se beijar indiretamente, e ficou envergonhada, mas ele se ofereceu para dar a ela um pouco do seu creme, e todas as garotas acharam que eles eram o casal mais fofo do mundo. Depois que Kaori engoliu todo o líquido dele, Yuya foi para o outro mundo continuar seu nivelamento.
Mas mesmo com sua armadura completa, ele ainda tinha medo dos monstros. No entanto, ele conseguiu derrotá-los com um único golpe, mas percebeu que não conseguiu passar do nível 235 nos últimos dias. A única maneira de ficar mais forte era aventurar-se fora de sua cerca. Então, enquanto pensava no seu dia na escola, deu o primeiro passo para fora, pronto para enfrentar seu novo desafio. No entanto, ouviu o som de pessoas gritando, então desembainhou sua lança e começou a correr em direção ao som. Vendo que dezenas de soldados foram mortos com seus corpos no chão, e à distância, um enorme general ogro de nível 200 estava prestes a matar uma garota atraente. Então ele correu para frente e lançou sua lança. Mas, embora o ogro a tenha desviado, Yuya saltou do céu para esmagar seu rosto, terminando sua vida com um único golpe. Enquanto ele tentava se aproximar da garota, ela gritou para ele tomar cuidado por trás, quando um goblin enorme o derrubou e o lançou contra uma árvore antes que ele pudesse perceber. À medida que sua consciência começava a desvanecer, ele percebeu que era mais rápido e mais forte do que ele, mas ele sabia que era o único cara que poderia salvar essa garota. Então ele avançou e saltou sobre o goblin, antes de invocar seu arco para lançar uma chuva de flechas. Naquele instante, ele invocou a espada Omni e começou a correr em direção ao goblin, cortando-o ao meio antes que pudesse reagir. Quando ele se aproximou da garota para se certificar de que ela estava bem, ela desmaiou. Na manhã seguinte, Yuya se pergunta se aquela garota estava bem depois que ele foi embora, mas sabe que o resto dos soldados veio para salvá-la. Enquanto passava a camisa, ele percebe que tem usado a mesma camisa do Peter Griffin todos os dias. Então decide ir às compras agora que está rico com todos os itens. No shopping, Yuya pega a escada rolante e todas as garotas olham para ele. Ele continua andando e percebe que todos estão olhando para ele, então tenta correr para resolver as coisas rapidamente. Do outro lado do shopping, um gerente de seção de fotos estava gritando porque esteve esperando a manhã toda pelo modelo masculino, então decidiu procurar um garoto bonito aleatório para ser o namorado de Miyu. Na loja, Yuya percebe que não compra roupas há anos e pensa que é uma causa perdida. Duas garotas se aproximam dele e perguntam se ele poderia desenvolver enredo com elas ao mesmo tempo. Yuya se perguntou de que tipo de história elas estavam falando, então elas revelaram que queriam que ele escrevesse um romance em seus rostos com a tinta saindo de sua caneta. Mas Yuya pede desculpas porque não está interessado na religião deles e quer continuar sendo um protagonista de anime. Ele sai e se pergunta se os tratou bem, mas ambos já chegaram ao clímax. Enquanto ele desce, o gerente vê Yuya e pensa que encontrou o homem dos seus sonhos. Ele se aproxima por trás e o agarra para começar a tirar fotos com o modelo. Yuya se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto, e se lembra do gerente explicando toda a situação para ele. Ele passa a tarde inteira fazendo a sessão de fotos com Miu, mas estar tão perto de uma garota o deixa em apuros de várias maneiras. Miu percebe e diz a ele que cuidará dele, já que é a primeira vez dele, então ela se ajoelha e... Desculpe, eu quis dizer que ela agradeceu a ele por salvá-la. E Yuya finalmente vê os canhões gigantes se aproximando dele. O gerente diz para eles mudarem de posição e Yuya percebe que Miu é incrível. Ela tem a mesma idade que ele, mas tem trabalhado tanto, então ele sabe que não pode ser um fardo para ela. Miu se aproxima dele e o agarra, dando a Yuya um momento realmente difícil. Ela abraça Yuya e ativa seus canhões laser a todo vapor, fazendo Yuya chegar ao clímax pela 40ª vez hoje. Esse pobre rapaz vai ter um ataque cardíaco. Enquanto isso, no outro mundo, a garota se pergunta quem era o homem que a salvou e fica determinada a descobrir sua identidade. Ela diz aos guardas que vai entrar na floresta para encontrar a pessoa que a salvou. Mas de volta ao shopping, todos estão assistindo Yuya enquanto ele faz a modelagem. E enquanto eles continuam conversando, o gerente tira fotos para capturar uma versão realista de um casal. No entanto, um homem surge da multidão, e todas as garotas o reconhecem instantaneamente. Seu nome é Shu, e todos acham que ele é o cara mais atraente do mundo. Ele é o cara que deveria fazer a sessão de fotos com a Miu, e ele se abaixa e diz para ela terminar rapidamente essa sessão de fotos boba para que possam sair em um encontro. Miu diz para ele esperar, mas ele bate na parede e pergunta por que ela o ignorou no outro dia em público. Yuya tenta intervir e diz para ele sair de cima da Miu. Shu fica irritado com a interferência de Yuya e pisa na armadura do enredo. That's what I'm talking about! That's why he's the enemy! That's why he's the GOAT! The GOAT! A velocidade sobre-humana de Yuya permitiu que ele reagisse a tempo e o jogasse para longe, mas ele percebeu que todos provavelmente começarão a gritar com ele por ter batido no cara bonito. No entanto, as garotas basicamente se derretem por Yuya e acham que Shu é sem graça. O gerente se aproxima de Shu, dizendo que eles gravaram tudo e vão divulgar para todos se ele continuar a incomodar Miu. Ele foge, e o gerente fica feliz por ter conseguido se livrar dele, já que ele estava constantemente causando problemas para Miu. Como ele se foi agora, o gerente oferece a Yuya para assumir sua posição, já que ele é um ótimo modelo, mas Yuya se desculpa. Ele gostou de cada momento de hoje,
mas percebeu que nunca poderia ser um modelo com toda a dedicação que isso exige. O gerente respeita sua honestidade e responsabilidade, então entrega a ele seu pagamento por hoje. Como ele não é funcionário deles e não podem pagá-lo em dinheiro, o gerente escolheu roupas que ficariam incríveis nele. Dentro do carro do gerente, Miu relembra os eventos de hoje e todas as fotos que tirou com ele, e o gerente a provoca por estar apaixonada por Yuya. De volta a outro mundo, Yuya está feliz por ter conseguido todas as roupas para se vestir como um verdadeiro Chad, mas decide que é hora de treinar mais uma vez. Dentro da floresta, os soldados estão mais uma vez lutando por suas vidas, e um orc gigante vem por trás pronto para acabar com a princesa. No último momento, Yuya destrói o monstro e a salva, e continua a destruir todos os inimigos em seu caminho da maneira mais Giga Chad. Depois de derrotar todos os inimigos, Yuya cura os soldados caídos e a princesa se aproxima dele. Ela diz que viajou todo esse caminho porque quer dizer algo a ele. Os guardas dela a alertam para manter sua posição em mente, já que esse cara pode ser um bandido, por tudo que sabem, mas ela grita com eles e diz que foi amor à primeira vista. Yuya não faz ideia do que esses caras estão falando, então ele os convida para irem à sua casa. Ao entrar, o guarda fica surpreso por ele conseguir viver na floresta de alguma forma, e se apresenta como Owen. A garota finalmente se apresenta. Ela é a princesa do reino de Arcélia, e seu nome é Lexia. Yuya percebe que ela é uma princesa de verdade, e o guarda se pergunta de que país Yuya pode ser. O guarda pensa que ele pode ser um espião, mas Lexia acha que ele é um nobre, então ele vai aplaudir suas bochechas de maneira real. Batendo palmas, quero dizer mãos. O guarda está com ciúmes por ter sido derrotado, mas diz a Yuya que eles estiveram procurando por ele o tempo todo. Desde que ele resgatou Lexia de quase morrer, ela não deixou pedra sobre pedra para encontrá-lo, e tem feito tudo ao seu alcance para sentir seu áspero ló. Ela implora para ele se casar com ela, mas Yuya não gostaria de se casar de repente com uma garota que acabou de conhecer. Lexia entende que o amor deles não pode ser tão simples. Afinal, todo romance tem esses desafios. Apaixonar-se imediatamente não seria divertido, ela determina. Então ela pergunta se ele gostaria de ser apenas amigos por enquanto. Yuya se lembra de todas as vezes que desejou ter um amigo, então ele olha nos olhos dela e humildemente aceita ser seu amigo. Owen está feliz por terem conseguido expressar sua gratidão, mas há outra questão. Enquanto a carruagem de Lexia era levada pelos cavalos, ela gritou que estará esperando até a próxima vez que se encontrarem. Antes de partir, Owen informou a Yuya que o rei o convidou para o seu castelo, então eles vão esperar com prazer até o dia em que ele estiver pronto. De volta ao reino, um copo cai e quebra, e um bandido pede desculpas por não ter conseguido assassinar a princesa. Os assassinos que ele enviou foram todos devorados por monstros poderosos, mas seu líder se pergunta como Lexia ainda está viva se esse foi o caso. O líder ordena ao bandido que tente mais uma vez sem falhar. Depois que ele saiu, o líder tirou a máscara jurando se vingar pelo dano que Lexia lhe causou. Dentro de sua casa, Yuya anota o dia em que conheceu o rei e percebe que hoje é o primeiro dia na sua academia. Ele sai de casa e duas garotas acham ele atraente. No caminho para a escola, todos olham para sua beleza, o que dificulta para ele se misturar. O diretor o recebe formalmente na escola e diz para ele aproveitar sua vida ali. A aula de anatomia está prestes a começar novamente, mas desta vez Yuya consegue se controlar. Durante o futebol, Ryo supera todos os jogadores em campo ao marcar um gol incrível. Yuya fica impressionado com sua habilidade pura, e uma garota atrás acha que as habilidades de Ryo também são incríveis. Mas ela pergunta a Yuya se ele está assistindo sozinho. Ela se apresenta como Kaede, e Yuya não faz ideia em que harém ele foi reencarnado. Ryo dribla a bola pelos jogadores e passa para Akira, que avança para tentar marcar o gol. Mas ao chutar, ele erra completamente e a bola vai em direção ao rosto de Kaede. Em um instante, Yuya se forma no Blue Lock e usa sua agilidade suprema para chutar a bola de um ângulo apertado e marcar o gol. Todos os jogadores estão chocados e ele se levanta como um príncipe encantado e se aproxima de Kaede. Ele pergunta se ela está bem e oferece a mão. Ela a segura, e Akira vem pedindo desculpas, mas Kaede diz a ele que está bem por causa de Yuya. Ryu apresenta Akira a ele, e Akira agradece a Yuya por salvar os dois. Ryu o chama de ridículo por implorar o perdão de Kaede, e enquanto continuam zombando um do outro, Yuya começa a rir junto com Kaede. Dentro do arsenal do enredo, as meninas acham que Yuya é algum príncipe secreto, e Kaori vem perguntar o que ele fez desta vez. Kaede vem contar a Kaori que Yuya pulou no ar e se curvou para chutar a bola no rosto dela enquanto ela estava curvada. Kaori se pergunta o que essa garota está tomando, e Yuki diz que pode arranjar para ela se algum dia quiser experimentar. Todas as garotas ficam animadas com o quão legal Yuya é, e se perguntam se ele tem namorada. Kaori e Kaede gritam que ele não tem.
Mas depois de gritar isso, Kaori fica chocada porque reconheceu seus sentimentos por ele. Durante a aula, Yuya olha pela janela e vê Kaori acenando para ele, então ele acena de volta. Mas nesse momento, um grupo de motociclistas atravessa o portão e começa a assustar todas as meninas. Entre eles estão os irmãos de Yuya, e eles trouxeram todos os motociclistas aqui para causar confusão. História em alta desde que ela olhou para baixo sobre eles. O líder ordena que os caras a agarrem e vão embora, e Yuya percebe quão ruim é essa situação e tenta salvá-la. No entanto, suas pernas tremem de medo. Ele pode ter lutado contra bestas mais fortes no outro mundo, mas a ideia de enfrentar seu irmão e irmã faz o medo percorrer cada osso de seu corpo. O mundo começa a girar ao seu redor, mas em vez de vacilar, ele bate no rosto para recuperar a calma e diz a todos que vai. Ele abre a janela e salta. Assim que aterrissa, corre com uma velocidade ofuscante em direção a Araki, a pessoa que o intimidou a vida toda. Araki ordena ao resto do grupo que cuide dele. Mas com uma velocidade ofuscante, Yuya desvia de cada um dos ataques e derruba todas as armas deles. Araki tenta resolver a situação por conta própria, mas pouco antes do bastão atingi-lo, ele desaparece para salvar Kaori. Antes que pudesse alcançá-la, um lutador de sumô gigante se coloca em seu caminho e salta em direção a Yuya. No entanto, Yuya mantém sua posição e o impede de se mover apenas com a mão, lançando-o como se fosse um mero brinquedo. O restante dos delinquentes se afasta dele com medo, mas antes que ele pudesse salvar Kaori, um deles prepara sua moto e tenta atropelá-lo. Yuya evita os ataques e desvia por pouco das rodas. E quando toda a esperança parece perdida, ele salta 9 metros no céu como um Homem-Aranha, deixando o motociclista colidir com o prédio e explodir sua bicicleta. Finalmente, a polícia chega e prende todos os delinquentes. Yuya pergunta a Kaori se ela está bem depois de tudo o que aconteceu. Ela agradece e diz que está bem, mas começa a desmaiar. Então, ele a abraça para garantir que ela está bem. O irmão de Yuya se pergunta como os ogros vermelhos foram tão inúteis, mas o líder deles o segura pelo pescoço e diz que vai acabar com ele por tê-los prendido. Sua irmã tenta detê-lo, mas ele a empurra e ela assiste enquanto seu irmão implora por ajuda. Yuya agarra o braço do líder e o afasta, mas o líder corre para bater em Yuya. Com um único olhar, Yuya infunde o medo de Deus em cada osso do corpo dele, e todos se perguntam como ele simplesmente desabou. Enquanto todos os delinquentes estão sendo levados, seu irmão se pergunta por que ele o salvou depois de terem o atormentado tanto. Yuya diz que não pode perdoá-los por todas as coisas que fizeram a ele, mas nunca abandonará sua família. Ao ouvir essas palavras, eles ficam arrasados e começam a chorar enquanto pedem desculpas a ele, e Kaori assiste a tudo. Alguns dias depois, Yuya está pronto para sair explorando mais uma vez. Ele se lembra de Oren, avisando-o sobre a floresta ser o lugar mais perigoso de todas as terras. Os monstros que espreitam aqui têm a capacidade de destruir uma cidade inteira, confundindo Yuya sobre por que o sábio escolheu viver aqui. Ele passou seu tempo caçando pela floresta como sempre, mas quando estava prestes a sair, ouviu o latido de um cachorrinho. Um orc gigante estava batendo nele com um bastão, e o cachorrinho fez de tudo para continuar de pé. Era um orc rei de nível 600 com um ataque de 20.000. Então Yuya decidiu que era muito perigoso tentar salvar o cachorrinho. O orc rei continuou pisoteando o cachorrinho, e Yuya percebeu que seu avô nunca teria deixado isso acontecer. Ele tirou sua lança da caixa do vazio e a lançou para distrair o orc, imediatamente correndo para atacá-lo. No entanto, o orc já havia sido destruído por sua lança. Ele está envergonhado por ser tão covarde, mas lembra que conseguiu derrotar um ogro de nível 300 quando era apenas nível 1. Então se pergunta quem era esse sábio que criou armas tão poderosas. O cachorrinho rosna para ele com medo, mas Yuya pega uma poção de cura e dá ao cachorro depois que ele desmaia. Todas as feridas são curadas, e Yuya fica feliz por tê-lo salvo antes que perecesse. O cachorrinho começa a lambê-lo, e Yuya pergunta se ele está perdido. O cachorro balança a cabeça dizendo que não. Então Yuya pergunta se os pais dele se foram, e o cachorro responde tristemente. Yuya continua perguntando se ele gostaria de ir para a casa dele, e o cachorro fica animado e late feliz. Uma janela de status aparece e Yuya vê que o cachorro está no nível 500 com todos os atributos em 10.000. Mesmo estando chocado, ele decidiu dar um nome ao cachorrinho. E por causa de sua pelagem escura, ele o chama de Noite, e o cachorro late feliz ao ouvir seu novo nome. Entre todo o equipamento raro que foi deixado, Yuya vê uma escova de cabelo, que é considerada um item de necessidade diária, e começa a escovar Noite com ela. Enquanto escova seu novo cachorrinho, ele verifica a janela de status e percebe que seu nível ainda não subiu. Ele deixa seu cachorrinho no dia seguinte e diz aos amigos que vai a uma loja de animais. Kaede se inclina sobre a mesa e ativa seus blasters laser na cara dele. Yuya chega ao clímax e diz a ela que está o esfregando do jeito errado. Kaede recua e diz que poderia ir à loja de animais com ele, já que está livre depois da escola. Esta é a segunda vez que alguém quer sair com ele, e Kaede se pergunta se isso seria considerado um encontro. Depois de um longo dia, Yuya finalmente volta para casa para um night triste, mas ele lhe mostra todos os presentes que trouxe. Ele passou a tarde toda escolhendo-os com um amigo para que Night tenha uma coleira bonita quando eles forem passear.
Ele se pergunta se é desconfortável, mas Knight balança a cabeça dizendo que não. Então eles saem para uma caminhada. As garotas ainda estão abrindo todas as comportas quando o veem, e enquanto ele caminha, ele tropeça em Kaori no parque. Ela vê o cachorro dele, e Yuya apresenta Knight como uma nova parte de sua família. Kaori pede para acariciá-lo e acha que ele é o cachorro mais fofo que já viu. Ela se pergunta de que raça ele é, mas Yuya entra em pânico, já que ele acabou de trazê-lo da floresta. Mesmo que ele possa ser selvagem, ela percebe que Knight é um cachorro extremamente inteligente, mas uma garota vem por trás e chama o nome de Yuya. Uma Miu selvagem apareceu. Kaori se pergunta se ela é a famosa modelo, e a sombra de Yuya apresenta Miu a Kaori. Knight pula e late um olá, e todas as pessoas no parque estão com inveja da atenção que ele está recebendo. Miu pergunta a ele se ele vai continuar passeando aqui, porque ela quer continuar vendo-o. Kaori ouve a conversa deles, e a tristeza dentro dela continua crescendo. Miu eventualmente vai embora, e Kaori tenta perguntar se ele e Miu estão namorando. Yuya diz a ela que não estão, porque não há como ele ser bom o suficiente para ela, mas Kaori grita com ele, dizendo que ele está errado. Ele percebe que há algo estranho na reação dela, mas nesse momento um velho grita que um ladrão roubou a bolsa dela. Yuya solta Knight para cuidar dele, o que surpreende Kaori, mas ele pega a mão dela e a leva até a avó para se certificar de que ela está bem. Knight volta arrastando o bandido, e Yuya pede a Kaori para chamar a polícia. O bandido se afasta de Knight ao ouvir seus planos e começa a correr em direção a Kaori com uma faca. Mas antes que ele possa atacá-la, Yuya agarra seu braço e usa suas verdadeiras habilidades de artes marciais para derrubar o bandido, imobilizando-o. Todo o parque fica chocado com suas habilidades. E Kaori agradece por salvá-la mais uma vez. À noite, Yuya entra mais fundo na floresta para enfrentar monstros mais fortes a fim de subir de nível. Ele corre para frente e salta de uma colina para destruir todos os inimigos em seu caminho. Junto com Knight, eles conseguem destruir até um urso, mas um orc gigante aparece diante deles. Knight corre para frente e desvia de todos os ataques que vêm em sua direção, pulando para morder o ombro do orc e derrubando-o com um golpe. O corpo do monstro evapora, e Yuya fica feliz ao ver Knight ficando mais forte. Mais fundo na floresta, Yuya se depara com um monstro perigoso, e usa sua invisibilidade imediatamente. Ele avalia o cervo e vê que é de nível 630, mas o cervo localiza sua posição mesmo com a invisibilidade ativa. Ele começa a se aproximar dele e começa a correr em sua direção. Knight tenta pular em seus chifres para destruí-los, mas o cervo ativa a habilidade suprema de seus chifres para liberar fogo. Ao mesmo tempo, ativa a habilidade suprema do chifre de gelo, liberando uma onda massiva de energia em direção a Yuya, que mal consegue desviar. Este é o monstro mais forte que ele já enfrentou. Então ele ordena que Knight tente distraí-lo. Em uma explosão de velocidade, Knight começa a pular por todo o campo, o que força o cervo a ativar todas as suas habilidades mágicas ao mesmo tempo. Enquanto está em recarga, Knight morde seu pescoço e Yuya afunda sua lança profundamente no cervo. Quanto mais eles avançam na floresta, mais precisam mudar suas táticas, mas Yuya acha que é perfeito para treinamento. Yuya olha para os itens que o cervo deixou cair e um deles o surpreende. É um banho portátil, então ele decide usar o item. Uma banheira portátil se materializa diante de seus olhos. Este é exatamente o tipo de item que Yuya queria, então ele decide ir para casa com Knight para experimentá-lo. Na noite seguinte, Yuya luta contra Sonic the Hedgehog e quase é derrotado. Está acima do nível 600, mas ele sabe que deve ter uma fraqueza. O ouriço se prepara para outro ataque, e os reflexos de Yuya permitem que ele desvie rapidamente. Enquanto está preso, Knight o chuta mais fundo, e Yuya ataca o monstro para finalmente acabar com ele. Já se passaram semanas desse treinamento, mas ele só subiu 5 níveis, e Knight só subiu 10 níveis. Antes de voltarem para casa, uma entrada para a caverna se abre diante de seus olhos. Enquanto caminham mais fundo na caverna, tochas começam a iluminar o caminho. Knight percebe que um cadáver está deitado no fundo, com um caderno ao lado intitulado O Livro do Sábio. Yuya se pergunta se é a mesma pessoa que criou sua casa e começa a ler as frases que seguem. Eu consegui fazer tudo, seja magia, artes marciais ou até mesmo culinária, eu dominei tudo. Como resultado, entrei no reino dos deuses enquanto ainda estava vivo, e eles me convidaram para me juntar a eles. Mas eu recusei. A força que você possui agora é mais poderosa do que você pode imaginar. Mas um dia as pessoas vão acabar te odiando como me odiaram. Yuya continuou lendo a triste história do sábio e se perguntou como poderia evitar essa solidão. Então a voz do sábio respondeu em sua cabeça, dizendo-lhe para construir relacionamentos profundos com pessoas em quem ele pode confiar. E o livro disse que lhe concederia o conhecimento de uma coisa que ele desejasse saber. Yuya disse que gostaria de conhecer magia, e diante de seus olhos, o livro começou a brilhar com um tom dourado. E o sábio disse que ele agora estava cheio de tudo o que precisava saber sobre magia. O sábio continuou dizendo que ele não pode usar magia, pois é de um mundo diferente. Para as pessoas neste mundo, a magia viaja através dos vasos sanguíneos e formula seus caminhos mágicos. Como Yuya não possui esses caminhos mágicos, o sábio concederá seus próprios caminhos mágicos a ele.
Eles são os caminhos mais valiosos deste mundo, então ele deseja que alguém os carregue em vez de simplesmente desaparecerem. A aura mágica do livro começa a transbordar por toda a caverna e gira ao redor até atingir o peito de Yuya. O último desejo do sábio é que a vida de Yuya seja cheia de felicidade e fortuna. Yuya agradece ao sábio pelo presente e deseja-lhe um descanso tranquilo. De volta à sua casa, Yuya passa a tarde inteira tentando aprender as palavras escritas no texto. Meses continuam passando enquanto Yuya medita, imaginando os elementos ao seu redor até que finalmente o alcança. Naquele momento, ele desbloqueou a habilidade de manipulação mágica e percebe que finalmente pode acessar o caminho do sábio. Knight também desbloqueou a mesma habilidade, e Yuya continua a ler que lançar magia é bastante simples. Ele só precisa usar a imaginação. No quintal, ele levanta a mão e tenta lançar uma bola de água. Uma pequena esfera apareceu diante dele, e Knight conseguiu lançar o feitiço com sucesso também. Ele queria descobrir quão poderosa sua magia realmente era, então lançaram suas bolas de água em direção às árvores. Antes que percebessem, todas as árvores na área ao redor desabaram. Dentro do castelo do rei, o rei pergunta aos soldados se eles conseguiram localizar o rapaz que salvou sua filha. O soldado está contente por terem conseguido encontrá-lo, mas deseja que o rei seja indulgente com sua filha, que propôs casar-se com um homem estranho. O rei se pergunta o que ele acabou de dizer, mas o soldado tenta dizer que não disse nada. O rei pega sua espada e destrói todo o palácio, perguntando-se como alguém poderia tentar roubar sua querida filha. Na escola, no dia seguinte, Yuya continua ponderando sobre as palavras escritas no livro do sábio, dizendo-lhe para ter cuidado ao usar magia no outro mundo. Hoje, o professor informa a todos que eles estudarão fora do campus na próxima semana, e o professor continua a anunciar as equipes. Kaede está feliz por ter conseguido entrar na equipe de Yuya e Akira se aproxima e concede sua nobre elegância a eles. No entanto, a quarta integrante do harém entra na conversa e se apresenta como Rin. Yuya tenta se apresentar nervosamente, mas ela acha que não é de se admirar que todos estejam apaixonados por ele, ao contrário do esquisito ali. Kaede está animada pelo tempo que vão passar juntos, mas Yuya não tem nenhum dos equipamentos necessários para viajar. Kaede sugere que todos vão às compras juntos. Eles vão ao shopping, e Kiyori agradece por a terem convidado. Shingo acha que hoje será um dia longo de várias maneiras, e Ryu está chocado que Yuya conseguiu se tornar amigo de Kiyori. Eles entram no shopping e Kiyori sugere uma mochila para eles levarem. Ryo e Shingo desejam ser aquela mochila porque nenhuma garota jamais os escolheu antes. Depois de um longo dia de compras, os caras querem ir a um fliperama, e Shingo é um fã de ídolos, então Yuya faz o seu melhor para tentar conseguir o prêmio para seu amigo. Ele nunca jogou uma dessas máquinas de garra, mas seu nível de percepção elevado por todo o seu treinamento permite que ele encontre o ângulo perfeito, e com uma única tentativa, ele consegue ganhar o prêmio e impressionar todos os seus amigos. Kaede o arrasta para conseguir um gato para ela, então ele passa o resto do dia conseguindo para todos os seus amigos os presentes que eles sempre quiseram. Esta é a primeira vez que ele faz algo que deixa os outros felizes, e Kaori agradece por ele ser incrível como sempre. Algumas horas depois, Ryu sugere que eles tomem um chá, mas as garotas decidem se separar e ir ao 13º andar para comprar algumas roupas femininas. Enquanto estão fazendo compras, um fio que foi mastigado começa a soltar faíscas. Ryu e o resto dos caras aproveitam a bebida. Shingo pergunta a Yuya se algo está errado, mas Yuya diz que é simplesmente muito divertido passar o tempo com amigos e rir o tempo todo. Assim que ele soltou essas palavras, o alarme de incêndio disparou, e o locutor disse que os andares superiores estavam em chamas. Yuya corre para tentar subir, mas a administração diz a ele que deveria apenas evacuar. Ryu recebe uma ligação de Kaede e dos outros, e a voz dela luta para respirar enquanto se desculpa por não conseguir sair a tempo. Rikyū conta a ele o que ela acabou de dizer, e Yuya pula sobre a segurança para correr escada acima. Seus amigos são empurrados para baixo pela segurança, e Yuya continua correndo para tentar alcançar as garotas. Ele chega ao 13º andar e vê que os sprinklers não têm chance de conter o fogo, então ele ativa sua habilidade mágica para tentar salvá-las. Ele imagina água e ar envolvendo seu corpo e o envolvendo. Ele corre direto para o fogo e tenta encontrar as garotas desmaiadas. Dentro do banheiro, todas as três ficaram inconscientes por causa do calor, e Yuya corre mais rápido do que nunca para tentar alcançá-las. Ele grita o nome de Kaori, acordando-a por um segundo, enquanto ela o vê correndo em sua direção. Ele consegue chegar a tempo e se pergunta se mais alguém ficou preso por este incêndio. Com sua habilidade de percepção, ele determina que todos os outros já conseguiram evacuar. Então ele carrega as 3 garotas e cobre todas com água. Ele corre para a entrada de onde veio, mas encontra todos os destroços bloqueando-a. O amuleto que ele ganhou para Kaori cai, mas ele não tem tempo para se preocupar com isso.
Só resta uma opção, então Yuya reúne toda a força do seu corpo para seu próximo movimento e destrói o chão como um meteoro caindo. Seus amigos veem que ele conseguiu sair e correm para se certificar de que ele está bem. Até o próprio Yuya ficou surpreso por ter conseguido sair vivo. Seus amigos gritam com ele por ser tão louco de correr para o fogo e os bombeiros o repreendem por suas ações. O pai de Kaori entrou correndo e agradeceu a Yuya por salvar a todos, mas acharam um mistério como ele conseguiu salvar todos eles. Yuya entregou a Kaori o amuleto que ganhou para ela, e ela começou a chorar enquanto abraçava o pai. Ele caminhou para casa naquele dia, e a imagem de Kaori abraçando o pai não saía de sua mente. Ele se perguntou se era assim que uma família deveria agir, mas quando chegou em casa, Night correu até ele e o abraçou apertado. Depois de aprender que a magia é apenas a materialização dos pensamentos de alguém, Yuya decide se concentrar muito no lugar para onde quer ir. Diante de seus olhos, uma luz pisca que o envia para o fundo da floresta. Ao imaginar o lugar para onde viajou, ele consegue usar magia para se teletransportar, o que lhe permitirá alimentar Night mesmo enquanto estiver na excursão. Juntos, eles entram em uma caverna e avistam alguns goblins. Imediatamente, Yuya desembainhou sua espada e destruiu todos com um único golpe. As gotas estavam cheias de equipamentos raros e propriedades poderosas, então Yuya guardou todos eles e decidiu começar a voltar para casa. No caminho de volta, Night começou a correr estranhamente. Enquanto Yuya o perseguia, Night latiu para ele, e Yuya entendeu que isso significava que ele precisava se esconder. Ele ativou sua invisibilidade e notou uma garota com o ombro ferido cercada por dezenas de goblins. Mas quando Yuya começou a avançar, Night o conteve. Yuya se perguntou por que ele estava agindo de forma estranha, e uma besta gigante atacou a árvore, partindo-a ao meio. No entanto, a garota havia desaparecido e caiu de cima, cortando o braço dele. Yuya se pergunta o que acabou de presenciar, e os 3 goblins pularam em direção à garota. Mas ela conseguiu afastá-los com suas cordas. No entanto, sua defesa foi comprometida, e um 4º goblin avançou para chutá-la em direção à árvore. Enquanto ela estava inconsciente, os goblins estavam prestes a transformar isso em Goblin Slayer. Mas Yuya pulou de cima no último momento e os derrotou. A batalha não estava terminada, e centenas de goblins apareceram das sombras. Havia apenas uma opção. Então Yuya sacou uma arma secreta e usou seu chicote divino. Com um único golpe, o chicote divino se dividiu em dezenas de direções para aniquilar todos os inimigos. O sol começou a se pôr, então Yuya carregou a garota para sua casa antes que escurecesse. Mas Night rosnou com raiva. A garota começou a acordar e tentou chutar Yuya para longe, mas acabou caindo e batendo a parte de trás da cabeça. Vendo sua dor, Yuya tentou lhe dar uma poção curativa. Instantaneamente, todas as suas feridas começaram a cicatrizar, mas Night continuou rosnando. Luna se apresentou e Yuya perguntou por que ela estava em um lugar tão perigoso sozinha. Ela inventou a desculpa de que estava apenas treinando, mas cometeu um erro e foi emboscada pelos goblins. Ela agradece a ele por carregá-la quando estava tão suja e deseja que houvesse um lugar para se limpar antes de ir para a cidade. Então Yuya pergunta a ela se gostaria de tomar um banho. A trama do banho se desenvolve. Ela se pergunta como Yuya conseguiu um item tão raro, então ele revela que o conseguiu de um cervo de cristal. Ela nunca ouviu falar de uma pessoa forte o suficiente para derrotar um, e agora entende por que ele treina nessas áreas. Luna tenta revelar que veio aqui a pedido de um cliente, mas Yuya não ouviu nada, então ela finge que não estava falando. Um pensamento entra em sua mente, e ela pergunta se Yuya poderia treinar com ela, já que isso manteria ambos mais seguros. Percebendo que ela vai apenas arriscar sua vida sozinha, Yuya decide ficar com ela para poder protegê-la. Animada ao ouvir isso, ela sai das cortinas e diz a ele que deveria começar a se acostumar a vê-la assim, para que ele possa penetrar suas defesas com sua espada. What do you mean by that? Na manhã seguinte, Yuya treina com Luna e Night corre por trás para apoiá-los. O treinamento continua assim por mais alguns dias, e eles compartilham suas experiências juntos, ficando mais fortes a cada batalha. A coordenação deles aumenta quando ele redireciona um Goblin em direção a Luna para cortar seu braço, deixando-o para Night derrubá-lo. Yuya está feliz por ter uma parceira tão forte, mas ela tenta humildemente dizer que foi tudo graças à habilidade dele com Night. Mas Yuya sempre achou que ela era forte com seus fios desde que se conheceram. Ainda assim, Luna diz que precisa se tornar mais forte antes de completar sua missão, agradecendo a ele por todo o tempo que passou com ela. Com a noite se aproximando, Yuya também a agradece e Luna promete dar o seu melhor antes do último banho deles. À noite, Yuya toma o banho primeiro e se pergunta por que mudaram a ordem habitual. Por trás dele, Luna vem explicar que eles farão isso juntos. Yeah, boy. Ela entra e o abraça, agradecendo por ajudá-la quando ela foi tão egoísta. Por causa dele, ela conseguiu crescer, e ele a salvou. Yuya se pergunta o que ela quer dizer com salvá-la, e ela diz que esta é a primeira vez em anos que ela vê um mundo mais brilhante, e esses momentos são um tesouro valioso para ela, então ela vai lavar as costas dele.
Ela se levanta e Yuya chega ao clímax, dizendo a ela que a coisa branca dentro da banheira é apenas o shampoo. Ela olha e percebe o que realmente é, e Night fica feliz por não ter que lidar com dores de cabeça. No ônibus para a viagem, Yuya joga cartas com seus amigos e boceja. Após uma longa noite de desenvolvimento da trama, ele luta para se manter acordado, mas consegue ganhar todos os jogos de cartas. Depois de um tempo, ele tenta dormir no ônibus, perguntando-se se suas estatísticas de sorte extremamente altas são a razão de ganhar todos os jogos. Mesmo que não seja de propósito, ele sente que é como trapacear. Yuya se pergunta se essa habilidade especial também é o motivo pelo qual ele conseguiu conquistar a Luna, mas acha que isso não é possível. Após uma longa jornada, eles finalmente chegam e as garotas o acordam. A professora imediatamente pede a todos para se prepararem e explica a situação. Eles vão acampar sozinhos por 2 noites e devem coletar comida da floresta e do lago por conta própria. Kaede se pergunta se é perigoso julgar alimentos selvagens sem nenhuma experiência, então o professor diz que lhes informarão se as coisas são seguras. E mesmo que eles sejam envenenados, a enfermeira os curará. Uma mulher suspeita aparece e diz para não se preocuparem, porque com seu elixir milagroso, ela curará todos eles. Akira pensa que talvez seja melhor passar fome por um dia, mas o professor revela que ele estaria perdendo a competição. Para completar tudo isso, eles devem dormir dentro da floresta, porque este hotel é apenas para os professores. No fundo da floresta, Yuya e sua equipe tentam descobrir como montar uma barraca. Akira acha que suas habilidades elegantes permitirão que ele pesque com facilidade. You're a victim! Ela diz a Yuya e Kaede para irem pescar, e Akira está deprimido porque todos o tratam como lixo, mas eles já deixaram o personagem secundário para trás. No rio, todos os alunos se reuniram para pescar. Kaede se pergunta o que eles poderiam fazer com todos pegando todos os peixes, mas Yuya acha que tem uma ideia melhor. Ele vai para um lugar deserto e Kaede vê todos os peixes, mas se pergunta como eles vão pescar em águas rasas. Yuya levanta as calças e olha para os peixes, lembrando-se das coisas que Luna lhe ensinou. Como os monstros são seres vivos, eles terão medo dos humanos, tornando seus movimentos previsíveis. Yuya usa isso a seu favor, lendo os movimentos dos peixes e atacando a água, pegando-os com as mãos nuas. Depois de um tempo pescando e se exibindo, todos os caras se perguntam quantas horas ele passou jogando Valorant para ter esses reflexos. Antes que percebesse, o balde inteiro estava cheio de peixes, e ele gostaria de poder agradecer a Luna por lhe ensinar isso. De volta ao outro mundo, dentro de uma loja cheia de bonecas, Luna lança sua corda para arrancar todos os crânios delas. Ela se pergunta se a afiação de suas cordas aumentou por causa do treinamento com ele. Ele era bonito, ela pensou, mas viveu toda a sua vida como uma assassina. Se ao menos tivesse conhecido Yuya antes, ela se pergunta como tudo poderia ter mudado. Mas ela é uma assassina profissional, membro da Guilda Sombria, e conhecida como a Caçadora de Cabeças. Depois de pescar por horas, Irin vê a quantidade de peixes que Yuya pegou com a mão e pergunta o que mais aquelas mãos podem fazer. Ele tenta ignorar o que ela acabou de dizer, mas se pergunta por que Akira está deitado como se estivesse pronto para o desenvolvimento da trama. De volta à tenda, Yuya vê toda a comida que conseguiram reunir e escaneia tudo para remover os itens perigosos. Ele se pergunta quem vai cozinhar, mas como nenhum deles fez algo na vida, ele decide levar a comida de volta para os professores por enquanto. Dentro da área de inspeção de alimentos, ele encontra Kaori pela primeira vez nesta viagem e pergunta como as coisas estão indo. Ela diz que tem sido divertido e abre a boca enquanto olha para cima para ele e sai depois que seu grupo a chama. O professor investiga a comida deles e diz que fizeram um trabalho perfeito. É a primeira vez que alguma equipe reuniu tanta comida e por tudo ser comestível, ela acha que seu bônus definitivamente será aumentado. No entanto, ela diz para não relaxarem ainda, porque um deles precisa cozinhar a comida. Então, quando ela pergunta quem será essa pessoa, todos apontam para Yuya. Ela implora para ele fazer o seu melhor porque tudo depende dele. E se ele conseguir garantir o bônus para ela, ela estará contando com ele. Na cozinha do acampamento, Yuya corta toda a comida com destreza e frita o peixe, criando um jantar delicioso para todos eles. Mas depois que todos comeram sua comida, nenhum deles respondeu. A professora anota a comida de Yuya após beber suco de uva PG e pede para provar. Ela dá uma mordida, mas congela no tempo, e Yuya se pergunta se sua comida paralisou todos eles. No entanto, eles gritam que a comida dele é incrível, é a melhor comida que já comeram na vida, e a professora acha que ele conseguiu cozinhar melhor do que os chefes 5 estrelas do hotel. Ouvir todas essas palavras gentis deixa Yuya feliz. Durante todo esse tempo, ele vinha comendo todas as suas refeições sozinho, mas ver que sua comida traz alegria às pessoas o deixa feliz. Depois de comer toda a comida, a professora pergunta se ele gostaria de se casar com ela. Todo mundo se pergunta o que diabos ela acabou de dizer, mas ela continua dizendo que é uma desleixada que não sabe nem cozinhar nem lavar roupa. E por causa do trabalho, ela nunca teve um relacionamento em toda a sua vida. Então, mesmo que seu bônus e emprego estejam em jogo, ela está disposta a desistir de tudo para se casar com ele. Todos os alunos acham que o suco de uva está destruindo a mente dela, mas ela se agarra a ele. E as meninas dizem a Sawada que ela é feia demais para ele.
Kaede tenta dizer a ela que Yuya é o perdedor mais inútil, feio, gordo e nojento do planeta. Emotional damage! Ainda assim, a senhora. Sawada não se importa dizendo que vai esperar o tempo que for necessário, mas todos dizem a ela que uma pessoa inútil como ela não deveria arruinar o futuro de Yuya. As palavras deles começam a fazê-la chorar, e Yuya tenta convencê-la a desistir, mas ela pula e o abraça em sua trama. Kaede tenta usar sua trama para afastá-lo, e todos os caras desejam ser eles a experimentar essa intensa batalha de tramas. Até Akira deseja poder ter um pouco de enredo de professora, mas o pobre Yuya desmaia sufocado nos travesseiros celestiais. Eles o puxam, e Rin pergunta se ele viu o paraíso. Mas Yuya viu e sentiu mais do que isso. Ele sentiu o rio Sanzu correndo por baixo. De volta em casa, Night olha para o céu quando o círculo de teletransporte de Yuya aparece. Ele pula para abraçar Yuya e fica animado por se reunir com ele. Yuya lhe dá um pouco da comida que ele estava guardando e fica feliz em ver Night comendo. Ver as pessoas desfrutarem de sua comida o fez perceber o quanto isso o faz feliz, e diz adeus a Night, já que a hora do banho está prestes a começar. No vestiário, todos os rapazes percebem que estão crescendo, e Yuya se pergunta por que todos estão olhando para ele. Lutando para respirar, Akira diz que seu corpo é absurdo e está lhe dando todos os tipos de emoções confusas. Não só ele tem um rosto quente, mas também é mais musculoso que o Tiga Shed. Então ele se pergunta como vai conseguir competir. Enquanto isso, no vestiário das meninas, o enredo de Kaede consumiu 75% do orçamento do show, e Rin começa a brincar com elas para gastar os outros 25%. Ela tenta gritar para as outras garotas salvá-la, mas Kaori acha injusto como o enredo dela está tomando todo o orçamento do show. Mesmo assim, Kaede acha que ela não é a pior, porque a senhora Sawada tem o maior enredo e está tentando se casar com Yuya. Kaori se pergunta se seu enredo algum dia será capaz de satisfazer Yuya. Na manhã seguinte, Akira fica arrasado ao ver todos os seus vegetais e trabalho árduo destruídos. As garotas saem para buscar comida antes de morrerem de fome, mas percebem que Akira está suando. Ele tenta disfarçar e corre em direção a eles, escondendo o fato de que viu a pata de um urso. Eles começam a procurar plantas para fazer o café da manhã, mas Yuya percebe Akira paralisado de choque. A árvore à sua frente está cheia de marcas de garras de urso, e todas as outras árvores parecem ter sido derrubadas. Assim que ele percebe o que poderia ser, uma figura gigante aparece diante das garotas e começa a persegui-las. O urso gigante entra no acampamento e destrói todas as tendas. A senhora Sawada tenta ajudá-las a se protegerem atrás de uma das mesas de almoço, o que detém o urso temporariamente. Eles começam a correr em direção ao abrigo, mas enquanto corriam, a senhora Sawada tropeçou e caiu. O urso se aproximou dela e estava pronto para atacá-la. Mas antes que pudesse alcançar seu rosto, Yuya segurou o braço do urso, usando seus movimentos profissionais de UFC para lutar com o urso como um russo. Ele levantou o urso e o jogou no chão, chocando todos os alunos. Yuya perguntou se ela estava bem, e ela disse que sim. Normalmente, ela o repreenderia por lutar com um urso, mas como ele a protegeu, ela não vai puni-lo, e, em vez disso, oferece seu corpo como recompensa. Looks like I'm gonna need some backup. FBI? Him. Come on! Enquanto esperavam o FBI chegar, eles se perguntavam o que fazer para conter o urso, mas a enfermeira assustadora sugeriu usar seu remédio. E Kaori entrou correndo. Sua ideia era amarrar o urso e fazê-lo agir como um cão de guarda. E se ele atacasse novamente, poderiam apreciá-lo como um almoço saboroso. Foi assim que lidaram com o urso e assim a viagem fora do campus chegou ao fim. De volta à sua casa, finalmente era o dia de encontrar o rei. Então, Yuya tentou limpar o caminho da princesa antes que os monstros se aproximassem dela. Usando sua lança, Yuya emboscou os ogros com Night e lançou sua lança em direção ao líder deles, mas ele conseguiu desviar. Yuya evitou o ataque e invocou um martelo gigante, esmagando o ogro que estava em seu caminho. Um dos itens que caiu foi um capacete raro, e um coelho espionou Yuya enquanto ele o experimentava. A carruagem da princesa estava se aproximando, mas Night estava apreensivo mais uma vez. À medida que se aproximavam, Yuya tirou o capacete para revelar que era ele. Os guardas estavam prestes a escoltá-lo de volta ao rei e o saudaram junto com a princesa por ter vindo com eles. Night ainda sentia que algo estava errado e pulou em direção a Alexia para tirá-la do caminho. A árvore acima de Yuya começou a desabar, e em um instante Yuya a cortou. Ele percebeu que as cordas eram as que Luna usava. Yuya perguntou a Night se ele sabe a localização do assassino, e Luna está furiosa por seu ataque ter falhado. No entanto, Yuya a nocauteou enquanto estava invisível e viu sua máscara caindo, percebendo que era na verdade Luna o tempo todo. Lexia veio correndo e perguntou a ele se ele conhece essa garota, e Yuya disse a ela que a conhecia. Ele agradece ao Night por tentar proteger seus sentimentos escondendo a identidade dela, e pede desculpas a Lexia porque quer tratar dos ferimentos dela em sua casa. Ele não consegue imaginar que ela seja uma pessoa má,
e quer falar com ela uma última vez. Lexia diz que está tudo bem, e os guardas vêm correndo em direção a ela. Ela diz a eles que vai ficar sozinha em casa com Yuya, e teleporta-se com ela para a casa dele. Os pobres guardas não conseguem uma folga. De volta à sua casa, Yuya se pergunta o que poderia ter levado Luna a agir dessa forma. Depois de explicar seu relacionamento com Luna, Lexia se pergunta que magia ele usou para movê-los das montanhas para sua casa em um instante. Yuya diz a ela que criou seu próprio tipo de magia chamada teletransporte e ela fica brava com ele. Neste mundo, a magia de teletransporte existe apenas em contos de fadas. Então, se alguém descobrir que ele pode usá-la, isso destruirá toda a sociedade e levará à guerra. Então, para garantir que a sociedade não colapse, Lexia faz com que ele jure que não a usará na frente de ninguém. Yuya concorda, e ela pensa que deveria esperar essas coisas dele, mas se pergunta por quanto tempo mais Luna vai fingir estar dormindo. Luna se levanta e Lexia diz a ela que percebeu desde o início e tem certeza de que Yuya também fingiu não notar por gentileza. Lexia tenta perguntar sobre o passado dela, e Yuya diz que também quer saber por que ela tentou fazer isso. Ela lhes diz que não é uma história muito interessante. Quando criança, ela era uma órfã sem teto que vasculhava o lixo e roubava dos outros para sobreviver. Era tudo o que podia fazer para continuar vivendo. Mas um dia, um homem misterioso se aproximou dela e decidiu acolhê-la. Não só ele a ensinou a ler, mas também a ensinou meios de sobrevivência. A maioria dessas técnicas era para treiná-la a se tornar uma assassina como ele. Lexia se pergunta se ele era alguém da Guilda Sombria, a infame guilda que se especializa em roubo e assassinato. Luna diz que eventualmente se juntou à guilda e completou incontáveis assassinatos até receber o título de caçadora de cabeças. Depois de todo esse tempo, Yuya finalmente percebe por que Knight estava apreensivo. Luna continua a revelar que recebeu uma certa missão outro dia, a eliminação da primeira princesa. Foi assim que elas acabaram aqui. E ela diz a Lexia para fazer o que quiser. No momento em que atacou a princesa, sua execução foi garantida. Porque mesmo que falhe, a Guilda das Sombras enviará assassinos para acabar com ela. Então ela vai morrer de qualquer maneira. Ela se pergunta por que Yuya se importaria, afinal, eles só passaram alguns dias treinando juntos. Mas Yuya manda ela calar a boca. Ele diz que é verdade que mal passaram tempo juntos, mas ele gostou de tudo, e ainda a considera uma amiga, então quer que ela pare de dizer coisas tão tristes. Lexia interrompe e diz para ela parar de assumir que vai morrer. Luna pergunta se ela está planejando deixá-la escapar, mas Lexia diz que ela vai se tornar sua serva. A partir de agora, Luna se tornará a guarda pessoal de Lexia, e eles manterão seu assassinato em segredo. E como guarda de uma princesa, nem mesmo a Guilda das Sombras conseguirá alcançá-la. Luna pensa que uma pessoa que acabou com a vida de inúmeras pessoas com suas mãos repugnantes não merece estar ao lado de uma luz brilhante como Lexia. Enquanto se ajoelha, Lexia agarra as mãos de Luna e diz que são lindas, perguntando como ela as mantém tão macias. Luna diz que não é porque estava constantemente tomando banho com Yuya ou algo assim. Enquanto isso, os pobres guardas estão correndo por suas vidas. Luna pensa que Lexia é uma princesa tirânica, mas promete que irá obedecê-la. Depois de obedecer ao seu primeiro comando, Lexia pede para ela explicar o que estava dizendo sobre o banho de Yuya. Luna diz para ela ouvir e ficar maravilhada porque Yuya tem um item de banho que não só recupera a fadiga, mas também recupera a magia e restaura a juventude. Lexia acha que não é justo que ela tenha experimentado isso e implora para Yuya usá-lo também. Ela diz a Luna que vão fazer isso juntas, e pergunta a Yuya se ele quer se juntar, mas Yuya permanece um típico virgem de anime e recusa. It should have been me, not him! It's not me! Enquanto tomam banho juntas, Lexia pergunta se Luna tem sentimentos por Yuya, mas ela cai na água e diz que são apenas amigos. Ela não acredita nas mentiras dela, porque notou os olhares carinhosos em direção a Yuya, mas Luna diz que ela está apenas imaginando coisas. Lexia acha que não seria um problema se ela se casasse com Yuya nesse caso, mas Luna diz que ela não pode fazer isso, e percebe que acabou se entregando. Ela diz que se fossem apenas amigos não seria um problema, e Luna percebe que suas verdadeiras emoções foram descobertas. Embora ela ache que ele pode ser desejável como parceiro de treino, não sabe como se sente em relação a ele além disso. Ao ouvir sua confissão, Lexia decide declarar guerra. Mesmo que Luna não perceba, esses sentimentos são definitivamente amor, e como Lexia também está apaixonada por ele, agora será uma batalha. Ela pergunta se ela vai simplesmente admitir a derrota e desistir, mas Luna fortalece sua determinação e grita que Yuya será dela. Ela aceita a declaração de guerra e está preparada para vencer esta batalha. Após o banho, Yuya se prepara para fazer o jantar, mas Lexia diz a ele que será ela quem preparará o jantar. Na mesa da cozinha, Lexia tentou cortar a batata e percebeu como é difícil cortá-la. Yuya se pergunta que tipo de maluca balança uma faca como se estivesse tentando lutar contra um goblin, mas Lexia coloca toda a sua força em um golpe e quase acaba com Yuya e Luna. Sabendo que seria inútil, Yuya preparou o jantar para os dois, e ambos comeram sua carne.
Fucking hell. Lexia correu para abraçar o braço de Yuya, mas Luna não ia permitir que ela ganhasse, então pediu a ele para alimentá-la com sua carne. Depois de se machucar, ela não consegue mais se alimentar sozinha, então abriu a boca e estava preparada para seu longo e carnudo pedaço entrar. Yuya alimentou-a com sua carne, e Luna sorriu para Lexia porque sua habilidade era melhor. Lexia implora para Yuya alimentá-la também, então ela abre bem a boca para sua carne e prova o creme azedo branco e pegajoso. Ele acha que já teve o suficiente, mas as garotas dizem que agora ele vai provar sua própria carne. Hey, yo, what the fuck? À noite, eles dormem juntos e Yuya fica acordado, pensando que hoje foi muito cansativo. De manhã, Yuya leva as garotas até os guardas e pede desculpas por terem sido separadas. Owen se pergunta quem é a garota atrás dele, e Lexia revela que é Luna, a garota que tentou assassiná-la. Luna percebe que essa vadia só pensa na carne de Yuya, e todos os guardas apontam suas espadas para ela. Lexia ordena que parem, dizendo que se ela realmente quisesse assassiná-la, seria capaz de derrotar todos eles. Luna pensa que essa vadia realmente só pensa na carne do Yuya. Owen ainda está desconfiado dela, pensando que ela está fazendo tudo isso para assassinar Lexia, mas Lexia diz que Luna poderia tê-la assassinado na noite passada enquanto dormiam juntas. Owen se pergunta se ouviu direito, e Lexia continua dizendo que eles dormiram juntos com Yuya. Depois de ouvir isso, Owen desistiu desse trabalho de merda neste ponto e decide que eles apenas terão cuidado com Luna. Mas Yuya tem outra coisa que quer acrescentar. Com a escola começando novamente amanhã, ele diz a Owen que não poderá ir ao palácio e Owen começa a rir histericamente porque está prestes a ter um ataque cardíaco. O guarda diz a ele que pode ir à capital quando for conveniente para ele neste caminho. Luna se despede dele e Lexia diz que vai vê-lo em seu quarto da próxima vez. Mas ao ouvir isso, Luna desceu do cavalo e correu em direção a Yuya, beijando-o na bochecha. Esta é a maneira dela de agradecê-lo e diz que esta é sua declaração de guerra. Lexia implora a Owen para parar a carruagem, mas o pobre homem ficou histérico depois de lidar com todas as suas besteiras. Na manhã seguinte, Yuya descobre um lago tranquilo ao lado de sua casa e se pergunta por que Luna o beijou. No entanto, ele decide ignorar isso porque quer ter algum desenvolvimento de enredo de banho com Knight. Enquanto eles tomam banho juntos, o primo de Inosuke decidiu se juntar a eles, e o sistema o domou imediatamente. Ele avalia as estatísticas do pequeno javali e percebe que está no nível 490 e possui a habilidade especial Terreno Sagrado. Perguntando-se o que isso faz, ele pede ao animal para ativá-lo, e uma cúpula mágica começa a aparecer ao redor deles. O corpo inteiro de Yuya se sente mais leve, e ele pensa que é incrível. Ele o pega e decide dar-lhe um nome. Como a pele dele parece a cor de um nascer do sol, ele decide chamá-lo de Akatsuki, ou amanhecer em japonês. Ele percebe que Knight desapareceu, e Knight volta com um relógio avisando que ele está prestes a se atrasar para a escola. Quando os sinos tocaram, Yuya mal conseguiu chegar à aula, e o professor apresenta a nova competição de hoje. Eles vão competir com bolas, e os resultados afetarão o bônus dela. Então ela implora para que lutem como se suas vidas dependessem disso. O primeiro jogo que eles vão jogar é futebol. E Yuya assume sua posição como goleiro. O professor começa a partida, e Ryu consegue passar pelos adversários com facilidade e marcar um gol logo de cara. Rin se pergunta como poderia ajudar a aumentar a vantagem deles, então pede a Kaede para começar a pular um pouco. Com alguns pulos, todos os homens ficaram distraídos, e Rin decide entrar para a segunda rodada de desenvolvimento da trama. Em que escola esse tipo de coisa acontece? Só perguntando por um amigo. Why the f you lying? Why you always lying? Oh my god. Todos estão distraídos, mas Akira só se importa com o enredo de Yuya. Então ele corre com a bola e Rin percebe que seus planos falharam. Ele avança e chuta uma bola curva, mas Yuya se formou no Blue Lock genérico, então ele defende o chute com tanta velocidade que todos pensam que ele se teleportou. Ryu diz a ele para lançar a bola o mais longe e forte que puder, então Yuya reúne toda a sua força e envia um chute direto para a rede do adversário. Ele se pergunta se isso conta como um ponto, mas todas as pessoas estão chocadas que é isso que realmente o preocupa. Com o torneio de bola se aproximando, uma limusine estava esperando por Yuya depois da escola, e um homem lhe entregou um convite para entrar na indústria do entretenimento. O Chad recusa, e a mulher fica chocada que um adolescente realmente recusaria a oferta de entrar na indústria do entretenimento. Mas Yuya humildemente diz que está aproveitando sua vida no ensino médio mais do que qualquer outra coisa agora, e agradece pela oferta. Miu sai do carro e seus amigos ficam chocados por ele conhecer a modelo mais famosa. A assistente mostra a eles a revista deste mês, e eles veem Yuya sentado ao lado de Miu, perguntando-se quando ele fez isso. O gerente diz a ela para se apressar e fazer um boquete nele. Um panfleto vem voando. Acho que é por isso que são chamados de panfletos. E o gerente põe os olhos nele.
Ela pega um e vê a competição de esportes com bola, pensando que tem uma ótima ideia, se ela conseguir se infiltrar na academia super prestigiada e pegar Yuya jogando com bolas. Oh, bolas! Ela criará o próximo best-seller. E com isso, eles poderão tirar todas as fotos dele sem o seu consentimento. Antes de sair, Mu pisca pra ela. Óculos. Eu quis dizer os óculos dela. Bem no fundo da floresta, Knight lança seu feitiço de cachoeira e Yuya avança para cortar o esqueleto. O crânio prepara um ataque final, mas Yuya termina a batalha com sua espada. Mesmo com todo esse treinamento, ele ainda sente que sua fluidez ao alternar entre ataques físicos e mágicos é insatisfatória. Ele se pergunta se algum dia será capaz de ficar mais forte e pensa em tentar ir mais fundo na floresta esta noite. Enquanto caminham juntos, Yuya notou os troncos pretos e duros, ou como os chamamos, bebeces. Ele diz aos seus companheiros para terem cuidado, mas se pergunta quando o Akatsuki ficou tão grande. Depois de ver o verdadeiro Akatsuki, o javali gigante esmaga o núcleo de Yuya e o lança em direção à árvore. Ele grita para seus companheiros ficarem para trás e vê que é um javali de mitril de nível 10. Ele tenta alcançar uma poção de cura, mas o javali continua a atacá-lo sem dar chance de curar seus ferimentos. Ele investe uma última vez, mas uma voz da escuridão diz que ajudará Yuya, e um clarão de luz afasta o javali. A fonte dessa força era um coelho branco, e ele diz ao javali para desaparecer antes de liberar uma onda mágica que se espalha por toda a floresta. Yuya percebe como todas as árvores de madeira negra foram destruídas e vê que o coelho é um coelho chute de nível 4. Ele diz para eles se apressarem e mostrarem seus chutes, e Akatsuki quer ir primeiro. Com toda a confiança do mundo, ele tenta exibir seu chute. Mas o coelho diz que há menos esperança ali do que você encontrar uma namorada. That one there was a violation, personally I wouldn't. O cavaleiro acha que pode fazer melhor, e depois de mostrar seus chutes, o coelho acha que pode haver algum potencial ali. Finalmente, Yuya vai demonstrar seu chute, e o coelho sorri pensando que há algum talento ali. No entanto, ele continua a mostrar-lhe como é um chute adequado e envia uma onda de vento que penetra 4 árvores negras duras. Ele diz a Yuya para começar a praticar este novo movimento a noite toda, e após horas de treino, ele finalmente derruba uma árvore apenas com o vento do seu chute. Agora que ele finalmente fez algum progresso, o coelho salta em sua direção e começa a lutar. Com o passar dos dias, eles continuaram lutando, mas Yuya se perguntou por que estão fazendo todo esse treinamento. O coelho revela que escolheu Yuya para ser seu sucessor. Neste mundo, é dever do divino treinar os aprendizes e passar suas técnicas. Eles são os seres que dominaram suas áreas e devem proteger o mundo do Vial, os aspectos negativos deste mundo. Esses frascos são as encarnações físicas da malícia que se cristaliza, e farão de tudo para prejudicar vidas inocentes. O coelho diz a ele que ele poderia rejeitar o título, mas quando o equilíbrio se desloca e combater o frasco se torna inevitável, a única maneira de proteger mais vidas seria tendo mais aliados. E como o coelho não consegue ver os limites dos talentos de Yuya, ele o escolheu para se tornar o próximo sucessor divino. Mesmo depois de ouvir isso, Yuya diz que preferiria não, mas quer proteger todas as pessoas que conheceu neste mundo, então deseja continuar treinando. O coelho ficou impressionado com sua determinação e concordou em continuar treinando-o, mas com a condição de que ele lhe ensine magia ao longo do caminho. A barreira que consegue bloquear as criaturas mais fortes deste mundo de entrar é um milagre da magia. Então o coelho implora a Yuya para treinar sob sua orientação. Yuya diz a ele para não se curvar, e está ansioso para que eles ensinem um ao outro tudo o que sabem. No fundo da floresta, Yuya corre por sua vida de um javali rei de Mithril de nível 3. Esta é a sua chance de vingança, e ele diz a Yuya que o frasco que eles vão lutar é muito mais forte do que esta criatura. Mas embora fosse muito mais poderoso, Yuya lançou seu chicote em sucessão com sua lança para derrubar o javali. Depois de finalmente derrotar o inimigo, Knight e Akatsuki correm para parabenizá-lo, e Yuya vê todos os itens de rank SS que acabaram de ser deixados. Mas eles não são os itens de classificação mais alta, e o coelho diz que ainda existem itens de classificação SSS e X, e além desses, os itens de frasco são todos de classificação lendária, então não é possível para ele derrotá-los sozinho. O status do sistema aparece, informando Yuya que ele atingiu um nível crítico onde sua espécie agora pode evoluir. Isso é uma das coisas mais raras para um humano, explica o coelho, mas pelo menos não há mudança em sua aparência. Na escola, a competição de bola está prestes a começar, e a gerente diz a Yuya que preparou um desafio muito especial para ele. Um homem gigante aparece, e Yuya pensa que esse cara não parece um típico estudante de ensino médio. O assistente recrutou esse cara depois que ele se tornou o campeão do torneio nacional, e as pessoas o chamam de o Sniper. Após um único saque, ele manda a bola voando além de Yuya, e Yuya se lembra de ter sentido essa energia antes, mas comparado aos monstros do outro mundo, ele acha que esse cara não é nada. Ele acerta a bola com força suficiente para criar um buraco na mesa e pede para se retirar da partida. Yuya se pergunta quando este show vai ter algum orçamento, então Kaede corre para finalmente gastar o orçamento deste episódio. Ela implora para ele jogar com suas bolas de vôlei.
Desculpe, quis dizer jogar vôlei. E o gerente arrasta o cameraman para a arena de vôlei. Todos os caras acham que será um jogo fácil agora que ele está no time deles. Mas assim que o jogo começou, o show perdeu 20% a mais do orçamento e eles também perderam um ginásio inteiro. O inimigo se retira e as partidas continuam sendo dominadas pelos times de Yuya. O gerente fica mais irritado porque não apenas o orçamento do programa está sendo gasto por Kaede, mas também todo o patrimônio líquido da empresa de câmeras. Yuya se afunda em depressão, mas eles ouvem um homem gritando e veem Kaori saindo da partida. Ela corre em direção a Yuya e implora para ele ocupar o lugar de seu companheiro de equipe na partida. Os primeiros socorristas levam seu corpo embora, e ele diz a Yuya para tomar cuidado com o saque. Os oponentes acham que isso é um resultado triste e dizem a Yuya que ele estará nessa posição em breve. Kaori saca a bola, mas erra completamente. Yuya diz a ela que tudo ficará bem com o segundo saque, mas a vadia está prestes a matar alguém. Yuya finalmente percebe de qual sacadora ele realmente precisa ter cuidado. A equipe adversária tem a chance de sacar e a bola quase sai dos limites, mas Yuya a devolve para a quadra adversária e continua contra-atacando todos os ataques deles. Ele salta alto no céu para manter a bola em jogo, e Kaori pensa que finalmente será útil. Como diabos isso voa atrás dela? Yuya consegue garantir a vitória deles e impede Kaori de cair. A gerente garante todas as fotos de que precisava. Após a partida, Yuya encontra Kaori ao lado de um poste e ela pergunta se pode montar no poste dele. Desculpe, eu quis dizer que ela pede para ele ir até lá porque ele a salvou mais uma vez, então ela quer fazer algo para agradecê-lo. Yuya diz a ela que não precisa fazer nada porque só estar com ela já o faz feliz. Ela se pergunta o que ele acabou de dizer e pede para ele fechar os olhos enquanto corre até ele. Ela se aproximou e Yuya achou que era o cheiro mais agradável que ele já sentiu. Ele pergunta o que ela acabou de fazer, mas ela diz que é um segredo. Dentro da floresta à noite, o coelho por pouco se defende e lança magia para atacar o vilão à sua frente. Ela se pergunta como um Usagi é capaz de usar magia, mas ele revela que ainda está apenas aprendendo com Yuya. Após adquirir a nova informação, o vilão revisa o alvo para eliminação, atribuindo a Yuya o nível de ameaça de grande por ser o mestre de um divino. A energia se dispersa do corpo do vilão e diz a ele que matará Yuya primeiro. O coelho percebe que os poderes dela superam os dele em todos os aspectos, então ele precisa ensinar tudo a Yuya antes que sua vida esteja em perigo. Kaori estava em casa sozinha com Yuya, e o pobre homem lutava para escrever porque a única tinta que ele queria liberar era a da sua caneta no rosto dela. Alguns dias atrás, os exames finais estavam se aproximando, mas Yuya estava se sentindo sobrecarregado porque sempre teve dificuldades com matemática. Kaori percebeu que teve uma ideia genial, então perguntou a ele se poderia ir à casa dele para estudar. Foi assim que ela acabou aqui, mas depois de estudar por um tempo, ela se levantou e pediu a Yuya para usar o banheiro. Quando ela entrou na outra sala, Yuya ficou nervoso porque era a primeira vez que recebia uma garota em casa, mas percebeu que ela não sabia onde ficava o banheiro. Do outro lado da porta, ela havia descoberto a entrada para o outro mundo, e Yuya correu para chamá-la. Ela se desculpou por não saber onde era o banheiro, mas sentiu que algo a chamava para aquela sala. Depois de ouvir essas palavras, Yuya decidiu revelar a verdade sobre sua porta, dizendo que estava conectada a outro mundo. Ele tentou pedir para ela colocar a mão na porta, mas ela não conseguiu atravessar. Depois de ver a reação da barreira, ele finalmente tapou o buraco de enredo de outros estranhos entrando no mundo, mas ainda precisava tapar o buraco de enredo de Kaori. Ela se perguntou o que ele queria dizer com outro mundo. Então Yuya explicou que é um mundo onde magia e super habilidades existem e continuou a mostrar a ela a magia da água que ele aprendeu. Com esses poderes, ele foi capaz de salvá-la todas aquelas vezes quando derrotou os delinquentes e a resgatou do prédio em chamas. Kaori finalmente percebe que era estranho como ele conseguia fazer tudo isso. Então Yuya estendeu o braço e perguntou se ela gostaria de ver o outro mundo. Do outro lado, Kaori viu os pássaros voando e todas as plantas únicas que nunca cresceram na Terra. Ele continuou a explicar que Night é um Fenrir negro e Akatsuki é da espécie Maujo, algo semelhante à família dos porcos. Ao se levantar, o sistema de status de Kaori apareceu e Yuya explicou que ele mediu suas várias habilidades. Ele percebeu que todas as estatísticas dela eram 10 vezes maiores do que quando ele começou. Durante seu primeiro dia aqui, ele estava no fundo do poço. Mas depois que ele se aprimorou, perdeu peso, ganhou músculos e transformou toda a sua aparência, era como se ele tivesse desbloqueado uma habilidade especial, porque seu eu passado era uma pessoa que a maioria das pessoas não aceitaria. Kaori não quer ser lembrada dele sendo feio, gordo, nojento. Oh shit. Here we go again. Kaori só quer ver mais deste mundo, mas Yuya disse que seria muito perigoso para eles explorarem hoje com todos os monstros ao redor deles na floresta. Ela implora para ele prometer que irá se aventurar com ela em outra ocasião, então Yuya prometeu que sim. Ele pediu a ela se poderiam manter isso em segredo entre os dois, e Kaori prometeu que nunca deixaria ninguém mais saber.
Afinal, esse segredo especial entre eles faria parecer que tinham uma relação especial. Enquanto ele se afastava, Kaori estava feliz por estar se aproximando de Yuya. Enquanto isso, a gerente olha as fotos que tiraram de Yuya no outro dia e pensa que ele se tornará um indivíduo valioso que todas as agências procuram. Mas uma vez que eles removerem todos os obstáculos do caminho dele, ela garantirá que ele seja exclusivamente deles. No Castelo Real, o rei está feliz em ver sua filha, mas quer saber por que o Homem na Floresta não apareceu hoje. Owen pede desculpas porque muitas coisas aconteceram, e o rei se pergunta se essa nova garota teve algo a ver com a situação. Luna revela que estava prestes a assassinar Lexia, o que interrompeu a agenda de Yuya. O rei ouviu essas palavras e se perguntou como ela está viva após falhar em sua missão. Então, em nome de seu cliente, o rei pegou sua espada e prometeu trazer a morte para ela. Ele saltou em sua direção num instante, mas o rei não conseguiu se aproximar mais. Ele ficou chocado que ela conseguiu parar seu ataque num instante. E Luna revela que sabia que a espada lendária dele cortaria através dela independentemente de suas defesas. Então ela imobilizou os braços dele para que não se movessem. Luna grita com seu pai e diz que o odeia quando ele age dessa maneira. Foi decisão dela fazer de Luna sua guarda-costas. Então ela diz para ele respeitar sua decisão. Mas o rei foi enviado para um reino diferente após ouvir as palavras que ela o odeia. Ele diz à filha que entende e ordena que Luna se torne a guarda-costas de sua filha. Depois que ela o soltou, o rei percebeu que realmente não suportava sua própria filha odiá-lo, então pediu a Owen para aprender mais sobre o passado de Luna. Owen revelou que ela era da Guilda das Trevas, a infame caçadora de recompensas. Depois que Yuya conseguiu capturá-la, ele fez Luna e Lexia passarem a noite em sua casa. O rei se pergunta se ouviu essas palavras corretamente, e não esperava que sua filha ficasse na casa de outro homem. Então ele corta sua cadeira. Embora ele possa ter salvado Lexia, ele se tornará a próxima vítima de sua espada e grita de agonia ao se perguntar o que eles poderiam ter feito naquela noite. Dentro da taverna da Guilda das Trevas, o líder deles fica sabendo do fracasso de Luna em assassinar Lexia, e ouve as notícias de que a caçadora de cabeças foi feita refém no castelo. Quando ouviu essas palavras, o homem pensou que era hora de Lexia e o rei desaparecerem. É apenas uma questão de tempo até que ele seja rei, explica o homem. Então ele vai revelar sua carta na manga, uma barreira que sela magia. Com este item eles vão se infiltrar no castelo, e isso impedirá que qualquer mago defenda o rei. E se as coisas piorarem, eles simplesmente culparão tudo em Yuya. Uma semana depois, a Academia Uzei entrou em um recesso de 3 dias. Então Yuya estava planejando usar essa pausa para se encontrar com o rei. Com seu arco do vazio, ele eliminou uma ovelha rara, e entre os itens raros, ele viu a Cama do Paraíso. Depois de viajar por horas, Yuya finalmente chegou à sua primeira cidade neste mundo e viu todas as mulheres besta com caudas. Finalmente parecia real para ele que estava em outro mundo, mas ele precisava ganhar algum dinheiro primeiro. Dentro da loja Pawn Stars, o comerciante viu sua aparência e pensou que ele era um nobre de classe alta, mas Yuya tentou dizer que é apenas uma pessoa comum. O homem perguntou o que ele estava tentando trocar e ficou chocado quando viu a caixa de itens de Yuya. De dentro dela, Yuya tirou um monte de especiarias, mas o homem ficou surpreso ao ver óculos tão requintados na mesa. O comerciante lidou com muitos produtos diferentes ao longo dos anos, mas essa é a primeira vez que ele vê produtos de tão alta qualidade, então ele oferece comprá-los por 100 moedas de ouro. Yuya se pergunta quanto valem as moedas, e o comerciante percebe que acabou de perder a maior oportunidade de golpe de criptomoeda de sua vida. Ele revela que, neste país, 5 dessas moedas permitiriam que uma família de 4 pessoas vivesse uma vida rica por um ano. Depois de sair, ele lhe dá um cartão da guilda para que possa ser identificado neste país e espera fazer negócios com ele novamente no futuro. Naquela noite, Yuya continuou viajando em direção à capital real, e pela manhã, finalmente chegou lá. Akatsuki tentou apontá-lo para o castelo, e quando ele chegou lá, Owen o acompanhou dizendo que eles entrarão na sala de audiência. Ao ouvir essas palavras, Yuya ficou chocado por se encontrar com o rei, porque não tinha preparado nenhuma roupa. Mas Owen o conforta dizendo que é apenas uma audiência não oficial. Eles entram na sala juntos e Yuya vê Lexia e Luna de pé uma ao lado da outra. Ele se curva para o rei, mas o rei lhe diz para levantar a cabeça e pergunta se ele foi o homem que salvou Lexia. Mas ele não se importa se ele realmente a salvou e grita que vai eliminar o bastardo que seduziu sua filha. Owen tenta acalmá-lo, mas o rei promete também executar Owen por sua insubordinação. Depois de continuarem a gritar um com o outro, o rei se apresenta como Arnold. Então Yuya tenta se apresentar de volta, mas o rei fica descontente por ele não ter trazido um presente para Lexia. Yuya pede desculpas porque não lhe passou pela cabeça, mas acha que tem o presente perfeito para Lexia e tira a Cama do Paraíso da caixa do vazio. Lexia adora o quão ousado ele é e o rei se aproxima dele. Ele pergunta se ele vai levar sua filha para um mundo de paraíso e desenvolvimento de enredo. Por sua insolência de tentar seduzir sua filha na frente dele, o rei estava pronto para executá-lo, mas Owen tentou detê-lo, dizendo que Yuya provavelmente não conhecia os costumes do país deles. Neste país, dar uma cama a uma mulher é equivalente a uma proposta de casamento,
e Lexia está animada para sentir a Excalibur de Yuya penetrando suas defesas. O rei promete que Yuya se tornará a ferrugem desta espada, e enquanto ele se apressa para atacá-lo, um grupo de assassinos o cerca. O rei ordena que os guardas atirem, mas o assassino ativa a barreira de selamento mágico para anular seus ataques. Eles começam a tentar atacar a família real, mas Owen e Lexia seguram alguns deles. Yuya corre com Akatsuki e Knight para enfrentar o inimigo, neutralizando todos com alguns chutes. O líder dos assassinos tenta golpear Yuya, mas ele dá um soco no estômago para derrubá-lo. Lexia corre para abraçá-lo e quer saber o que mais aquelas mãos podem fazer. Luna lembra que ele está ficando muito ousado e vê o rei apontando sua espada para ele. Depois de terem contido todos os assassinos, Owen descobre um brasão entre eles. Era o brasão Raiger, o mesmo que o irmão de Lexia carrega. Por causa da circunstância, Owen implora a Yuya que lhes dê seu apoio, pois todo o país está em perigo. Enquanto o rei estava sentado em seu quarto, Yuya se perguntou o que deveria fazer sobre o pedido de Owen para ajudar o reino deles. Ele decidiu ir até a porta, mas antes que pudesse abri-la, Lexia apareceu na sua frente e perguntou se poderia mostrar a capital para ele. O orçamento para este show provavelmente já se esgotou após as cenas de Kill Day, então Luna fala com ele sem que nenhuma animação aconteça. O braço e a boca do meu homem estavam literalmente congelados no tempo e no espaço, e Luna continuou dizendo que ela os acompanhará porque Lexia está planejando avançar em Yuya. No entanto, Lexia diz que só quer mostrar a cidade para Yuya, então Luna diz que ela pode ser a pessoa a mostrar a cidade para ele. A discussão deles escala para quem vai mostrar a Yuya o plano primeiro, mas Owen tem uma ideia genial dizendo que vai mostrar a ele sua Excalibur porque é mais interessante do que os corpos planos delas. Easy. Oh. Ambos rejeitam o plano dele. Dentro da cidade, Owen os observa à distância. Lexia implora a Yuya para levá-la ao shopping, mas Luna se importa mais em ver as longas espadas do ferreiro. Yuya se pergunta o que deve fazer, então eles começam a ter uma competição de enredo com seus braços. Todos os homens da cidade ficam com ciúmes dele, mas Yuya não sente que nenhum dos olhares deles contém sede de sangue, porque o único sangue que ele sente é o que está indo para o dele. Enquanto caminhavam pela cidade, Yuya viu o emblema da Guilda dos Aventureiros, e Luna perguntou se ele estaria interessado em se juntar a uma. Ele revelou que, no caminho para cá, conseguiu se registrar na Guilda dos Mercadores, então poderia se registrar em uma Guilda dos Aventureiros, já que tem caçado tantos monstros. Luna decidiu que registrá-lo seria a prioridade porque, com a licença, ele poderá ganhar muito mais dinheiro negociando materiais de monstros. Luna se afasta para se registrar com Yuya, e Lexia pergunta por que ela vai se registrar se é sua guarda-costas. No entanto, Luna revela que, em seu tempo livre, quer ganhar dinheiro extra, então Lexia deveria apenas se registrar com eles se está tão determinada a ficar sozinha com Yuya. Ela corre atrás deles, e o pobre Owen gostaria de não ter que depender de pílulas azuis para se levantar. Dentro da guilda, Lexia chama a atenção de todos gritando que não vai deixá-los sozinhos, mas Luna diz que está apenas tentando proteger Yuya. A recepcionista entrega a eles os papéis de registro da guilda e Yuya se pergunta se terá que registrar seus 2 animais de estimação, mas a recepcionista diz que não é necessário. Enquanto preenchia o papel, ele viu a pergunta sobre seus tipos de magia, e Yuya pensou que dizer que dominou todas as categorias entraria em conflito com o conhecimento comum deles, então decidiu listar vento, fogo e água como os únicos tipos de magia que ele dominou. Uma das perguntas era sobre a capacidade de energia mágica dele, e a recepcionista explicou que eles usarão a bola mágica para medi-la. Yuya se pergunta se poderia simplesmente anotar o número da sua janela de status, mas a recepcionista revelou que a maioria dos aventureiros esconde seus verdadeiros poderes, então eles devem usar o cristal. Luna mede sua capacidade e a bola de cristal brilha amarela, mas ela pensa que nunca foi habilidosa em magia de qualquer maneira. Yuya se pergunta que nível o amarelo indica e coloca a mão na esfera. Em um instante, a esfera acende e quebra na frente de todos. A recepcionista acha incrível o quanto de poderes mágicos ele tem, e Luna se pergunta se a semente dele é tão potente quanto sua magia. A recepcionista pergunta a Luna se ela usa outros tipos de armas, mas Luna diz que fios são as únicas armas que ela conseguiu controlar. Quando a recepcionista olha o relatório de Yuya, ela nota que ele pode usar 3 tipos diferentes de magia e ele se pergunta se isso é estranho. Então ela revela que usar 3 tipos de magia o colocaria no reino dos heróis lendários. A recepcionista pergunta se ele usa apenas lanças e espadas, então Yuya revela que sim, e ela continua a processar os papéis deles. Do dispositivo mágico, aparecem seus 2 cartões pretos da guilda e a recepcionista diz a eles que começarão no nível F. Não haverá cota mínima em relação ao nivelamento deles, mas ela pede que não coletem ervas em excesso nas missões de coleta, pois as plantas parariam de crescer na área. Enquanto consideravam sua primeira missão, Knight estava ganhando coragem para pegar uma garota no bar. Mesmo sendo um cachorro, ele sempre quis alguns peitos de frango grandes.
A recepcionista se apresenta como Roxane. Droga, ela nem parece com ela. Eu me pergunto por que ela está sempre vindo à minha mente. Acho que é porque ela sempre faz outra coisa surgir. Lexia se pergunta se havia alguma missão que ela poderia aceitar em sua primeira aventura, mas Luna diz pra ela calar a boca e parar de ser uma pick-me. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Yuya riu como um beta desajeitado e por trás a senhora Sawada, que foi parar em outro mundo, apareceu e o chamou de homem bonito. Ela perguntou se ele gostaria de vir e fazer algo com ela, já que ela também é uma aventureira e gostaria de poder andar a cavalo com sua longa e dura espada. As garotas lutam para competir com seu plano e ela se apresenta como Glina e sai andando. Luna e Lexia ficam irritadas porque suas tábuas de cortar não conseguiram distrair Yuya tanto quanto Glina. E Owen pensa que se Glina tivesse se esfregado nele assim, ela teria consertado a espada que ele não consegue desembainhar desde que fez 40 anos. No meio do campo, Yuya começou a coletar ervas medicinais para completar a missão. Suas habilidades poderosas para colher adequadamente. Lexia estava curtindo reunir todas as suas ervas, então desafiou Luna para uma competição. Quem reunisse mais ervas desenvolveria a trama com Yuya, então elas saíram correndo da cena, porque o show ficou sem orçamento depois de gastar tudo na trama de Glena. Enquanto as garotas colhiam ervas, Yuya se perguntava para onde Owen tinha desaparecido e viu que ele tinha deixado cair todas as suas ervas. Ele voltou correndo, dizendo que encontraram a localização do príncipe, enquanto o show continuava apenas dando zoom na grama. Acho que os artistas realmente gastaram muito tempo investindo nos recursos da Glena. Eles começaram a cavalgar para longe, e Yuya lembrou-se de como Owen o avisou sobre o príncipe. No fundo da floresta, eles chegaram a uma cabana isolada, e assim que tentaram entrar pela porta, uma faca foi lançada diretamente em um dos guardas. Assim que viu isso, Yuya correu para dentro vendo que o príncipe estava segurando uma faca contra um dos soldados. Imediatamente, Yuya chamou Knight para morder o braço dele, libertando o soldado de seu domínio. Ele viu a máscara que o homem estava usando e tentou deixar o resto dos soldados fugir. Os reforços o encurralaram, mas ele começou a correr loucamente e a destruir todos os móveis de sua casa, jurando que se tornaria a segunda pessoa em todo o anime a ser isekai'd por uma faca. Este era o plano mestre dele, porque o Truck-kun finalmente teria um concorrente, e isso iniciaria uma nova tendência de vítimas de Isekai. No entanto, Yuya se teleportou e destruiu todos os seus sonhos. O homem começou a tentar golpeá-lo, mas Yuya desviou de todos os seus ataques, e enquanto Knight o distraía, Yuya o flanqueou por trás, derrubando o príncipe com a ajuda de Akatsuki. Finalmente, os guardas o cercaram e Owen parabenizou Akatsuki por tê-lo feito tropeçar antes. Quando estavam prontos para levar o príncipe embora, um redemoinho explodiu a parede e uma garota apareceu dentro. Após analisar a situação, ela disse que o príncipe havia falhado e que ele não era mais necessário. O plano dele foi insuficiente, e ela continuou dizendo que ele teve azar. O príncipe se perguntou por que ela havia desistido do plano de colocá-lo no trono para que ela pudesse alcançar uma posição elevada, mas ela revelou que seu verdadeiro plano era iniciar o maior número possível de guerras. Todo esse tempo, ela o estava enganando e agora vai se livrar dele. Quando ela desceu com o golpe, Owen tentou esfaqueá-la, mas uma flecha aparou seu ataque. Yuya percebeu que a trajetória da flecha devia ter vindo de fora, mas a garota se virou e começou a lançar uma chuva de flechas sobre eles. Ela afirmou que estava sozinha, porque esse ataque era todo dela. Quando Owen avançou, ela conhecia todos os seus movimentos, dizendo que tem a habilidade de prever todos os ataques deles. Yuya se perguntou por que ela estava fazendo isso. Então a garota revelou que quer aniquilar toda a humanidade e lançou todas as suas flechas em direção a Yuya. No último momento, Yuya invocou uma barreira de energia que tornou as flechas inúteis. Owen agradeceu a Yuya, mas ao ouvir o nome de Yuya, ela perguntou se ele era Yuya. Yuya disse a ela que ele era Yuya, e a garota achou que estava extremamente sortuda. Mas, infelizmente, ela terá que usar o poder de Vili contra ele. Mas como ela tinha queimado a maior parte de sua energia, não havia outra escolha, então decidiu recuar por enquanto. Owen não a deixaria ir, mas ela atirou uma flecha em direção ao pé dele e desapareceu. Enquanto todos os soldados se tratavam, Yuya se perguntava quem era essa garota, porque ele precisa dela em seu harém. Ao pôr do sol, Kaori tocou a campainha de Yuya, mas ninguém estava em casa, então ela foi embora. Enquanto eles esperavam dentro do castelo, Yuya se perguntou quem poderia ser aquele Vile, mas Owen entrou para convidar Yuya para a audiência de Raiger. Enquanto caminhavam juntos, Lexia se perguntou o que iria acontecer com seu irmão. Dentro da sala principal, Raiger estava lutando para afastar os guardas, mas eles tiraram sua máscara à força e revelaram como seu corpo havia ficado marcado. Até o próprio pai desviou o olhar dele, mas Raiger disse a Lexia para parar de ter pena dele com aquele olhar. Afinal, foi ela quem o forçou a ficar assim, porque os anos de dor causados pela explosão mágica dela o consumiram até ele começar a arrancar a própria pele. E durante todo esse tempo, o próprio pai simplesmente o afastou e o isolou em uma cela. Quando até a própria família o tratou como um criminoso, a única coisa em que ele pensava era em aniquilá-los.
Todo mundo no mundo inteiro começou a tratá-lo como um pária repugnante, e se perguntava se algum deles sabia como isso era. Suas palavras lembraram a Yuya do terrível passado que ele costumava viver, e Rhaegar implorou para que o executassem de uma vez. No entanto, Yuya tentou perguntar se poderia usar um item especial e tirou uma poção de sua caixa de itens. Depois de se aproximar de Rhaegar, ele ajustou o rosto e derramou o líquido sobre ele. Como é que é? I beg your pardon? Suas feridas cicatrizaram instantaneamente, e quando correu para inspecionar seu rosto, viu como todas as suas queimaduras haviam sido completamente curadas. E Yuya tentou explicar que este é o remédio que ele criou a partir de sua erva curativa, e todos na sala estavam cansados de quão poderoso ele se tornou. Yuri percebeu que a descrição da erva dizia que era uma flor lendária indetectável, e o rei perguntou por que ele sacrificaria um item tão valioso em seu filho, então Yuri revelou que está cultivando centenas delas em seu quintal para derrubar essa economia. Mesmo depois de todas as suas feridas terem sido curadas, Rhaegar sabia que sua sentença de morte era inevitável. No entanto, Lexia disse ao pai que perdoa o irmão por tentar assassiná-la. Afinal, ela era a vítima, então é tão simples quanto dizer que ela o perdoa assim como perdoou Luna. Também foi culpa deles por negligenciarem a Guilda Sombria até agora, disse Lexia, mas o rei disse que ele também foi atacado, então Lexia disse a ele para perdoar seu filho já. Ele tentou escapar disso, mas ela diz que ele precisa perdoar os pecados do filho para que possam voltar a ser uma família normal, e o pressiona até que ele aceite. Assim que a sentença foi concluída, Rhaegar agradeceu a Yuya, e o rei se perguntou qual poderia ser a recompensa de Yuya. Lexia queria ser a recompensa e pediu-lhe em casamento, mas Luna também queria se tornar sua esposa, dizendo que casar com uma vadia feia como Lexia é uma maldição em vez de uma recompensa. Rhaegar achou que teve uma boa ideia para recompensar Yuya, então o rei decidiu oferecer todas as mansões e terras de Rhaegar a Yuya, com o título de Barão da Noite. Enquanto ele se sentava e pensava em como essa história era sem originalidade, decidiu adormecer para economizar o orçamento deste show. Em seus sonhos, a única coisa que ele continuava vendo era sua batalha contra a Vili, mas ele foi instantaneamente esmagado pelo peso das flechas dela. Pulando da cama, ele percebeu quão assustadora sua batalha com ela seria. Depois de um longo dia na escola, o professor de enredo se despediu de todos, e os caras perguntaram se ele queria sair com eles depois da escola. Mas Yuya começou a correr para casa. No caminho, Kaori perguntou se podia ir até lá, mas Yuya disse que estava cansado de ver o traseiro feio e sem graça dela. You're a victim! Enquanto corria para casa, ele lembrou-se de Rhaegar explicando como conheceu a garota e como ela possuía poderes além do que ele poderia imaginar. Ele lembrou-se dela dizendo que era a Vili. Então, assim que chegou em casa, começou a treinar imediatamente, mas não tinha certeza se estava pronto para lutar contra uma Vili. Ele se perguntou se seu mestre saberia como lidar com a luta, mas Yuya decidiu treinar de qualquer forma enquanto isso. Nesse momento, Night começou a rosnar no ar, e Yuya sentiu um grande golpe mágico vindo em sua direção. Ele percebeu que a Vili já havia chegado e pediu que ela explicasse por que estava tão determinada a eliminá-lo. A única coisa que ela desejava era vingança. Então Yuya prometeu derrotá-la para descobrir o que ela queria dizer. Depois de soltar essas palavras, uma chuva de flechas começou a cair sobre ele, e ele foi encurralado no ar no caminho do arco dela. Enquanto isso, Kaori tocou a campainha da porta de Yuya, mas como ninguém atendeu, ela decidiu entrar porque não é como se ela quisesse vê-lo no banho ou algo assim. Baca. You don't find that suspicious? Enquanto ela caminhava para o outro mundo, percebeu que o portão dele estava aberto para a floresta e lembrou-se de ele a ter avisado sobre os monstros perigosos que viviam lá dentro. À distância, ela ouviu enormes explosões se aproximando e a Vili estava disparando todas as suas flechas explosivas em direção a Yuya. Ele se perguntou o que fez para merecer a vingança dela, mas ela continuou a chover suas flechas em direção a ele. Night tentou flanqueá-la com Yuya, mas ela desviou de ambos os ataques e continuou a chover suas flechas em direção a eles. A armadura de Yuya transformou-se em uma cor branca, e ele continuou a diminuir a distância até chutá-la para cima, e de cima, Night a esmagou no chão. Ela achou que eles eram incríveis, então começou a implorar ao seu mestre por sua força, e lançou uma flecha que explodiu por centenas de metros. Yuya estava de volta a fugir, mas Kaori gritou seu nome, e Kaori de cabelo branco anotou a distância, mas decidiu ignorá-la. Suas flechas quase destruíram Kaori, mas curvaram-se em direção a Yuya para pegá-lo de surpresa. O impacto do último ataque o deixou de costas para o Vili, e ela lançou seu ataque de cometa em sua direção. Naquele instante, o Sagi apareceu para desviar o ataque e pediu desculpas por estar atrasado. Ele estava ocupado cavando em busca de cenouras, porque ele é um coelho, então... E revelou que seu nome é Yuti. Ela era a sucessora do Arqueiro Divino. E Yuti prometeu que vingaria seu mestre, eliminando todos neste mundo. Embora ele fosse um divino que protegeu a humanidade por anos, foi a humanidade que o traiu e eliminou. Ela não era o mesmo divino que ele, então não se importa com o bem-estar dos humanos e começou a lançar suas flechas contra eles. Yuya tentou desviar de seus ataques e o coelho o incentivou a usar suas pernas.
Mas Yuya errou seu ataque e quase foi levado pelos flechas dela. Seus poderes de previsão permitiram que ela atirasse à frente de suas posições e ela lançou um tornado em direção a Yuya. No entanto, ele viu uma abertura no ataque de Usagi e destruiu as flechas dela de frente. Enquanto ela estava distraída, Knight a mordeu por trás e Usagi a chutou direto no chão. Suas costas foram esmagadas, mas ela prometeu que este não será seu fim. Não até que ela vingasse seu mestre e destruísse cada ser humano. O poder do frasco foi finalmente liberado e a magia do deus maligno começou a dominar seu corpo. E ela lançou uma série de ataques contra Usagi. Enquanto Yuya se perguntava como poderia lidar com os ataques dela, Akatsuki saiu do manto invisível e correu em direção ao centro da batalha. Assim que chegou, lançou sua habilidade suprema, e uma esfera azul encapsulou todo o campo. Assim que o frasco estava dentro, todo o seu poder foi retirado, e Usagi percebeu que Akatsuki não era apenas um porco comum. Sem poderes restantes, Yuya teleportou-se para trás dela e a deixou inconsciente, mas a segurou antes que ela caísse de cabeça. Uma vez que a batalha terminou, Usagi revelou que havia outros que poderiam se opor aos frascos neste mundo, e Akatsuki era um deles. Quanto ao que ele vai fazer com ela, ele deixou nas mãos de Yuya, já que o poder de Akatsuki havia removido toda a sua energia, e começou a saltar para longe. Quando Yuchi começou a acordar, Yuya se perguntou que tipo de pessoa o arqueiro divino era, e ela lhe disse que ele era um homem gentil, e transbordava de amor além da medida até que ela adormeceu novamente sobre ele. Kaori finalmente apareceu, mas um porco gigante estava pronto para acabar com ela, então ele o eliminou em um instante. Enquanto passava por ela, perguntou se ela estava surpresa ao ver sua outra vida. Ele era um homem poderoso, com uma habilidade especial que se fortaleceu, porque em sua vida anterior, ele não era uma pessoa que todos queriam. No entanto, ela disse a ele que não é verdade, porque ele não mudou e a salvou mais uma vez como na primeira vez que se encontraram. Ele agradeceu a ela, e nas semanas seguintes, Kaori conheceu o harém de outro mundo de Yuya, e tomou banho com eles, porque suas tramas eram mais interessantes do que a trama real deste anime. No outro mundo, seu irmão e irmã tinham se tornado seus perseguidores, e a Sra. Sawada finalmente foi demitida após tentar seduzir Yuya. Dentro de sua nova vida, Yuya olhou para a Kaori feia e ficou feliz por ter um harém inteiro para substituí-la. Sensational. Obrigado a todos por se juntarem a mim na jornada de menor orçamento deste porco gordo, feio, nojento, rechonchudo e solitário. Até a próxima, meus colegas mestres lendários de enredo.